Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 13. Hilano. O navio entrou no porto. O clima do Mar do Reino era mais clemente que o do Mar Amargo, e a viagem de Salador decorreu sem incidentes. Foram obrigados a seguir em zigue-zague grande parte do percurso, navegando contra um vento constante vindo do nordeste, de modo que demoraram 3 semanas, e não 2. Pug encontrava-se na coberta da proa, com o manto bem junto ao corpo. O frio cortante do inverno dera lugar a um frescor mais moderado, como se a primavera estivesse para chegar. Hilano era conhecida como a Joia do Reino, e Pug considerou o nome bem merecido. Diversamente das povoações humildes do oeste, Hilano era um aglomerado de torres altas, pontes graciosamente arqueadas, estradas de curvas delicadas, espalhadas por colinas ondulantes, formando uma confusão encantadora. No alto de torres arrojadas, estandartes e pendões esvoaçavam ao vento, como se a cidade celebrasse o simples fato de existir. Para Pug, até os barqueiros que iam e vinham dos navios ancorados no porto pareciam mais animados por se encontrarem ao alcance do encantamento de Hilano. O duque de Salador ordenara que fosse bordado um estandarte ducal para Borrique, que esvoaçava no alto do mastro principal do navio, informando aos oficiais da cidade real a chegada do duque de Cride. À entrada das docas, o prático do porto da cidade deu prioridade à embarcação de Borrique, e em pouco tempo o navio prendia suas amarras no cais real. O séquito desembarcou, sendo recebido por uma companhia da guarda da casa real. À frente dos guardas, encontrava-se um homem idoso grisalho que ainda caminhava ereto e que cumprimentou Borrique de modo caloroso. Os 2 homens abraçaram-se e o mais velho, trajando a púrpura e o dourado real da guarda, como uma insígnia ducal sobre o coração, disse: Borrique, é bom vê-lo mais uma vez. Já se vão quantos anos? 10, 11? Caldric, velho amigo, já se passaram 13 anos. Borrique olhava-o com carinho. O homem tinha olhos azul claros, uma curta barba grisalha. Caldric sacudiu a cabeça e sorriu. Já se passou muito tempo. Olhou para os outros. Observando Pug, disse: É o seu mais novo? Borrique riu. Não. Ainda que não me envergonhasse se fosse. Indicou a figura alta e magra de Aruta. Este é o meu filho. Aruta, cumprimente o seu tio-avô. Aruta avançou, e os 2 se abraçaram. O duque Caldric, lorde de Hilano, general da corte da guarda da casa real e chanceler real, afastou Aruta e contemplou a curta distância. Não passava de um menino quando o vi pela última vez. Deveria tê-lo reconhecido, pois, embora seja parecido com seu pai, também faz lembrar bastante o meu querido irmão, pai de sua mãe. Você honra a minha família. E então, velho cavalo guerreiro, como está a sua cidade? Perguntou Borrique. Tenho muito para contar, mas não aqui, respondeu Caldric. Vamos levá-los até o palácio do rei e alojá-los com todo conforto. Teremos muito tempo para conversar depois. O que os traz a Hilano? Tenho assuntos urgentes para tratar com sua majestade, mas não é algo de que se possa falar na rua. Vamos para o palácio. Foram trazidas montarias para todos e a escolta tratou de afastar a multidão enquanto atravessavam a cidade. Cicrondor e Salador tinham impressionado Pug com todo o seu esplendor. Hilano deixou atônito. A cidade-ilha fora edificada no topo de muitas colinas, com vários pequenos rios correndo até o mar. Parecia ser uma cidade de pontes e canais tanto quanto de torres e campanários. Muitas construções tinham aspecto novo e Pug achou que deviam fazer parte dos planos do rei de reconstrução da cidade. Em vários locais, viu trabalhadores removendo pedras antigas de edifícios ou construindo novas paredes e telhados. As construções mais recentes tinham fachadas de alvenaria colorida, grande parte em mármore e quartzo, o que lhes conferia uma suave coloração branca, azul ou cor-de-rosa. As pedras das calçadas estavam limpas e as sarjetas corriam sem obstruções nem detritos, como Pug vira nas outras cidades. O que quer que esteja tramando?
Pensou o garoto, o rei mantém uma cidade maravilhosa. Um rio corria à frente do palácio e chegava-se à entrada através de uma ponte alta, que formava um arco até o pátio principal. O palácio era constituído por vários edifícios ligados por longos corredores que se espalhavam pela encosta de uma colina no centro da cidade. A fachada era coberta por pedras de diversas cores, o que lhe conferia um aspecto de arco-íris. Assim que entraram no pátio, ouviram trombetas que saíam das paredes, e os guardas ficaram em posição de sentido. Aproximaram-se serviçais para levar as montarias, enquanto um grupo de nobres e altos funcionários palacianos aguardava junto à entrada do palácio para recebê-los. Ao se aproximarem, Poole reparou que o cumprimento desses homens era formal e carecia da cordialidade pessoal da recepção do Duque Caldric. Atrás de Cúlgan e Meesham, ele ouviu a voz do Duque Caldric. Lord Borrick, Duque de Cride, peço licença para apresentar o Barão Grey, mordomo-mor da Casa Real de Sua Majestade. Era um homem baixo e rechonchudo, vestindo uma túnica apertada de seda vermelha e calções cinza claros que lhe batiam nos joelhos. O Conde Selvic, primeiro Lorde da Armada Real. Um homem alto e magro, de bigode fino e brilhante, fez uma mesura rígida. Ele prosseguiu até o final do grupo. Todos fizeram uma pequena declaração de agrado pela chegada de Lord Borrick, embora Poole sentisse pouca sinceridade nos comentários. Foram levados aos seus respectivos aposentos. Cúlgan criou problemas para que Meesham ficasse próximo a ele, pois o Barão Grey queria levá-lo para a distante ala do palácio reservada aos serviçais, acabando por ceder quando Caldric se impôs como chanceler real. O quarto atribuído a Poole superava em esplendor tudo o que vira até então. O pavimento era de mármore polido e as paredes eram feitas do mesmo material, salpicadas com o que parecia ser ouro. Em uma das laterais do quarto de dormir havia um enorme espelho e uma pequena divisão onde se achava uma grande banheira dourada. Um mordomo colocou os poucos pertences do garoto conseguidos durante a viagem, pôs a bagagem que traziam perderasse na floresta, em um armário gigantesco que podia guardar 12 vezes todos os pertences de Poole. Quando terminou, o homem perguntou: "Quer que lhe prepare um banho, senhor?" Poole balançou afirmativamente a cabeça, já que, após 3 semanas a bordo do navio, as roupas estavam colando em seu corpo. Preparado o banho, o mordomo disse: "Lord Caldric aguarda a comitiva do Duque para jantar em 4 horas. Senhor, deseja que eu volte a essa hora?" Poole disse que sim, impressionado com a diplomacia do homem. Sabia apenas que ele chegará como Duque, deixando que o garoto decidisse se o convite para jantar o incluía. Ao entrar na água quente, Poole soltou um suspiro de alívio. Quando era apenas um dos meninos do castelo, não gostava de banhos, preferindo lavar a sujeira no mar e nos riachos próximos. Agora, estava começando a sentir que era capaz de aprender a apreciá-los. Imaginou que Thomas teria pensado sobre o assunto. Deixou-se levar por uma névoa quente de lembranças, sendo uma delas muito agradável, de uma adorável princesa de cabelos negros, e outra triste, de um garoto de cabelos ruivos. Jantar da noite anterior fora uma ocasião informal, em que o Duque Caldric receberá o séquito de Lord Borrick. Agora, encontravam-se na sala do trono para serem apresentados ao rei. O salão era amplo, de abóbada alta, a parede sul toda feita de janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Centenas de nobres estavam presentes quando a comitiva do Duque foi conduzida pela nave central. Poole nunca achou que seria possível considerar o Duque Borrick mal vestido, pois em Cride sempre usará as roupas mais requintadas, assim como os filhos. Contudo, em meio aos adornos à vista no salão, Borrick assemelhava-se a um corvo entre pavões. Aqui, um gibão cravejado de pérolas, ali, uma túnica bordada com fios de ouro. Cada nobre parecia pretender superar o seguinte. As senhoras ostentavam as mais suntuosas sedas brocados, suplantando ligeiramente os homens. Detiveram-se diante do trono, e Caldric anunciou o Duque. O rei sorriu, e Poole ficou espantando com a leve semelhança entre ele e Aruta, embora os modos do rei fossem mais descontraídos. Inclinou-se para a frente no trono e disse: "Bem-vindo à nossa cidade, primo. Como é bom ver Cride neste salão depois de tantos anos." Borrick avançou e ajoelhou-se perante Roderick IV, rei do Reino das Ilhas. "Alegro-me por ver Vossa Majestade em boa saúde." Uma tênue sombra atravessou o rosto do monarca, que logo voltou a sorrir. "Apresente-nos os seus companheiros." O duque apresentou o filho, e o rei disse: "Bem, é verdade que um descendente da linhagem Condon carrega o sangue dos parentes da nossa mãe, além de nós mesmos." Aruta fez uma mesura e recuou. Seguiu-se Cúlgan, como um dos conselheiros do duque. Meesham, que não exercia qualquer posição na corte do duque, permanecerá no seu quarto. O rei fez um comentário educado, e Poole foi apresentado. "Escudeiro Poole de Cride, Vossa Majestade, senhor da Floresta Profunda e membro da minha corte." O rei bateu palmas e deu uma gargalhada. "O matador de trolls. Que maravilha!" A história foi trazida por viajantes das longínquas terras de Cride, e quem diria que haveríamos de ouvi-la narrada pelo autor da corajosa façanha. Temos de nos reunir mais tarde para que nos possa contar tal prodígio. Poole fez uma mesura desajeitada, sentindo-se observado por 1000 olhos. Houve ocasiões em que desejara que a história dos trolls não houvesse se espalhado, mas nunca tanto como naquele momento. Recuou, e o rei disse: "Esta noite haverá um baile em honra da chegada de nosso primo Borrick." Levantou-se, ajeitando o manto purpúreo, e tirou pela cabeça a corrente de ouro que representava o cargo. Um pajem colocou a corrente em uma almofada de veludo púrpura. Em seguida, o rei retirou a coroa de ouro da cabeça com tranças pretas e entregou-a a outro pajem. Todos os presentes fizeram uma mesura quando saiu do trono. "Vamos, primo", disse a Borrick.
Vamos para minha varanda particular, onde poderemos falar sem a solenidade que o cargo nos obriga. Toda esta pompa me deixa esgotado. Borri concordou e começou a caminhar ao lado do rei, gesticulando a Pug e aos outros para que o aguardassem. O duque Caldric anunciou que a audiência diária havia terminado e que aqueles que quisessem dirigir petições ao rei teriam de votar no dia seguinte. Aos poucos, a multidão saiu pelas duas grandes portas ao fundo do salão, enquanto Aruta, Cúgan e Pug aguardavam. Caldric aproximou-se, dizendo: "Vou levá-los até uma sala onde poderão aguardar. É melhor ficarem por perto, caso Sua Majestade solicite a presença de vocês." Um mordomo da corte levou-os por uma pequena porta próxima daquela por onde o rei passará com Borric. Entraram em uma sala ampla e confortável, onde se viu uma mesa comprida no centro com frutas, queijo, pão e vinho. À volta da mesa encontravam-se muitas cadeiras e, ao redor da sala, estavam dispostos vários divãs com enormes almofadas por cima. Aruta atravessou a sala até as enormes portas de vidro e olhou por elas. "Estou vendo meu pai e o rei sentados na varanda real." Cúgan e Pug juntaram-se a ele, olhando para onde Aruta indicava. Os dois homens estavam sentados à mesa com vista para a cidade e para o mar. O rei expressava-se com gestos expansivos, e Borric acenava com a cabeça. "Não esperava que Sua Majestade fosse parecida com o Senhor, Vossa Alteza", disse Pug. Aruta respondeu com um sorriso forçado. "Não é assim tão surpreendente, se levarmos em conta o fato de que, assim como meu pai é primo do pai dele, também a minha mãe era prima da mãe dele." Cúgan colocou a mão no ombro de Pug. "Muitas famílias da nobreza possuem mais do que um laço familiar entre elas, Pug. Primos em quarto ou quinto grau podem casar-se por razões políticas e voltam a aproximar as famílias. Duvido que exista uma única família nobre no leste que não reivindique algum tipo de relação com a coroa, ainda que distante por um caminho tortuoso." Regressaram à mesa, e Pug mordiscou um pedaço de queijo. O rei demonstrava estar bem disposto, disse, abordando com cautela o assunto que todos tinham em mente. Cúgan pareceu ficar satisfeito com o comentário discreto do garoto, pois, após a partida de Salador, Borric os advertira sobre os comentários do Duque Querus. Terminara a advertência com o antigo ditado: "Nos corredores do poder não existem segredos e até os surdos ouvem." "O nosso monarca é um homem instável. Esperemos que mantenha a boa disposição depois de ouvir as notícias trazidas por meu pai", disse Aruta. A tarde arrastou-se enquanto aguardavam notícias do duque. Quando as sombras lá fora já se alongavam, Borric apareceu de súbito à porta. Aproximou-se, parando em frente ao grupo com uma expressão inquieta no rosto. Sua Majestade passou grande parte da tarde explicando seus planos para o renascimento do reino. "Falou-lhe do Tsurani?" perguntou Aruta. O duque confirmou. Ouviu e me informou com toda a calma que iria pensar no assunto. "Tudo o que disse foi que voltaremos a conversar daqui a 1 ou 2 dias. Pelo menos parecia estar de bom humor", disse Cúgan. Borric fitou o velho conselheiro. "Temo que bom demais. Esperava algum sinal de alarme. Não atravesso o reino por insignificâncias, mas ele permaneceu impassível com o que lhe transmiti." Cúgan pareceu ficar preocupado. "Esta viagem já se prolongou demais. Esperemos que Sua Majestade não demore a decidir como agir." Borric deixou-se cair em uma cadeira e pegou um copo de vinho. "Esperemos que não." Pug atravessou a porta para os aposentos particulares do rei, com a boca seca por antecipação. Estava prestes a ser recebido pelo rei Rodric e sentia-se nervoso por ficar a sós com o soberano do reino. Sempre que estivera perto de outros nobres poderosos, escondera-se na sombra do duque ou de seu filho, avançando somente para contar laconicamente que sabia do Tsurani, podendo depois desaparecer e voltar a ficar em segundo plano num instante. Mas, naquele momento, pouco faltava para ser o único convidado do homem mais poderoso ao norte do império do Grande Case. Um mordomo indicou-lhe uma porta que levava à varanda particular do rei. Havia vários serviçais em pé, junto à beirada da enorme varanda aberta, e o rei ocupava, solitário, à mesa, um objeto de mármore esculpido sob um grande dossel. O dia estava límpido. A primavera antecipara-se, tal como acontecerá com o inverno, e havia um indício de calor nas ufadas de vento. Abaixo da varanda, para lá das sebres dos muros de pedra que assinalavam os limites do palácio, Pug via a cidade de Hilanon e o mar além dela. Os telhados coloridos cintilavam ao sol do meio-dia, uma vez que o último floco de neve tinha derretido por completo nos últimos 4 dias. Os navios entravam e saíam do porto, e as ruas fervilhavam de moradores. Os gritos indistintos dos mercadores e mascates, que se ouviam acima do burburinho, eram levados pelo ar até se tornarem um zumbido suave no lugar onde o rei tomava a refeição do meio-dia. Quando Pug chegou perto da mesa, um dos criados puxou uma cadeira. O rei virou-se e exclamou: "Ah, escudeiro Pug, sente-se, por favor." Pug iniciou uma mesura, e o rei interrompeu-o. "Basta. Não aceito formalidades quando almoço com um amigo." Pug hesitou, até que disse ao se sentar: "É uma honra, Vossa Majestade." Rodric fez um gesto minimizando a importância do comentário. "Lembro bem do que é ser um garoto na companhia de homens. Quando era pouco mais velho do que você, aceitei a coroa. Até então, era apenas o filho de meu pai." Os seus olhos ganharam, por um instante, uma expressão distante. Era o príncipe, sem dúvida, mas, ainda assim, uma criança. A minha opinião não tinha qualquer valor, e parecia nunca conseguir satisfazer as expectativas de meu pai, caçando, cavalgando, navegando ou esgrimindo. Levei muitas sovas dos meus tutores, inclusive de Caldric. Tudo mudou quando me tornei rei, mas ainda me recordo como era.
Virou-se para Pug, e a expressão distante desapareceu ao sorrir. E desejo que nos tornemos amigos. Desviou o olhar e novamente voltou à expressão distante. Amigos nunca são demais, não é? Como sou o rei, muitos afirmam que são meus amigos, mas não o são. Ficou calado por um instante, e logo voltou a sair dos seus devaneios. O que acha da minha cidade? Nunca vi nada igual, majestade. É maravilhosa, respondeu Pug. Rodrigue olhou para a vista que se estendia à frente deles. Sim, é mesmo maravilhosa, não é? Acenou e um criado serviu vinho em taças de cristal. Pug bebericou dele. Ainda não desenvolvera o gosto pelo vinho, mas achou aquele muito bom, leve e frutado, com vestígios de especiarias. Rodrigue disse, esforcei-me bastante para tornar Hilano um lugar maravilhoso para aqueles que vivem aqui. Quem dera ver o dia em que todas as cidades do reino se tornem tão belas quanto esta, para onde quer que olhemos, exista beleza. Demoraria 100 vidas para consegui-lo, por isso posso apenas definir o padrão, construindo um exemplo para que aqueles que vierem depois possam imitar. Ainda assim, onde encontro o tijolo, deixe o mármore. Aqueles que a isso testemunham reconhecerão o que representa, o meu legado. O rei divagava um pouco e Pug não conseguiu entender a totalidade do que dizia sobre as construções e jardins sobre eliminar a feiura de vista. Bruscamente, o rei mudou de tópico. Conte-me como matou os trolls. Pug contou e o rei parecia beber cada palavra. Quando terminou, o rei comentou, mas que bela história. É melhor do que as versões que chegaram à corte, pois, embora não seja tão heroica, é 2 vezes mais impressionante por ser verdadeira. Tem um coração corajoso, escudeiro Pug. Obrigado, majestade, agradeceu Pug. Na história, mencionou a princesa Carline, disse Rodrigue. Sim, majestade. A última vez que a vi, era um bebê nos braços da mãe. Que tipo de mulher ela se tornou? Pug ficou surpreso com a mudança de assunto, mas respondeu. Tornou-se uma linda mulher, majestade, tal como a mãe dela. É inteligente e sagaz, ainda que temperamental. O rei acenou com a cabeça. A mãe dela era uma bela mulher. Se a filha tiver metade da sua beleza, será, sem dúvida, encantadora. Possui capacidade de argumentação? Pug ficou confuso. Majestade, tem boa cabeça para raciocinar, para a lógica, sabe discutir? Pug acenou a cabeça com força. Sim, vossa majestade. A princesa é muito boa nisso tudo. O rei esfregou as mãos. Ainda bem. Tenho de solicitar a Borrica permissão para que ela nos faça uma visita. A maior parte dessas senhoras orientais em Fadonha não tem substância. Tinha esperança de que Borrica proporcionasse educação à filha. Gostaria de conhecer uma jovem que dominasse a lógica e a filosofia e que soubesse argumentar e declamar. De repente, Pug percebeu que o significado que o rei dera a discutir não fora o que pensara. Decidiu que seria melhor não mencionar a discrepância. O rei prosseguiu. Os meus ministros estão constantemente me importunando para que o case e dê um herdeiro ao reino. Tenho andado ocupado e, para ser franco, pouco interesse encontrei nas senhoras da corte. São muito boas para um passeio ao luar e para outras coisas. Mas para a mãe dos meus herdeiros, não me parecem. Contudo, devia empenhar-me na procura de uma rainha. Talvez a única filha Condon seja o ponto de partida lógico. Pug estava prestes a mencionar outra filha Condon, reprimindo o impulso a recordar-se da tensão entre o rei e o pai de Anita. Além disso, a menina tinha apenas 7 anos. O rei voltou a mudar de assunto. Há 4 dias que o primo Borrique me delicia com histórias desses seres de outro mundo, esse Surani. O que pensa de tudo isso? Pug ficou surpreso. Não achará que o rei fosse pedir sua opinião sobre o que quer que fosse, quanto mais sobre um assunto tão crucial como a segurança do reino. Refletiu demoradamente, tentando organizar a resposta da melhor forma possível. De tudo o que vi e ouvi, vossa majestade, creio que esse povo Tsurani não só planeja uma invasão como já se encontra por aqui. O rei ergueu uma sobrancelha. Mesmo, gostaria de ouvir o seu raciocínio. Pug mediu suas palavras com cautela. Se todos esses encontros de que temos ouvido falar de fato aconteceram, majestade, levando em conta o modo furtivo como estão se deslocando, não seria lógico acreditar que existam muitas outras ocorrências das suas idas e vindas além daquelas que temos conhecimento? O rei aqueceu. Um bom raciocínio. Continue. Não será também verdade que, assim que as neves tiverem caído, as chances de se encontrar vestígios desse povo diminuirão, por estarem em zonas remotas? Rodrigue fez um aceno com a cabeça e Pug prosseguiu. Se forem tão belicosos como o Duque e os outros dizem que são, creio que terão mapeado todo o oeste, de modo a identificar um bom lugar para trazerem os soldados durante o inverno e depois lançarem a ofensiva na primavera. O rei bateu com a mão na mesa. Ótimo exercício de lógica, Pug. Gesticulando para que os serviçais trouxessem comida, disse, agora, vamos comer. Foi trazida comida de uma extraordinária variedade e quantidade somente para os dois, e Pug provou vários pratos, para não parecer indiferente à generosidade do rei. Rodrigue fez-lhe algumas perguntas durante a refeição, às quais Pug respondeu da melhor forma que conseguiu. Quando Pug estava terminando a refeição, o rei apoiou o cotovelo na mesa e afagou o queixo barbeado. Ficou olhando o vazio durante muito tempo, e Pug começou a sentir-se constrangido, desconhecendo a cortesia adequada a um rei quando ele se perde em seus pensamentos. Optou por ficar sentado e quieto. Passado algum tempo, Rodrigue saiu de seus devaneios. A sua voz transparecia inquietação ao olhar para Pug e dizer, por que essa gente vem atormentar-nos agora? Há tanto a fazer. Não posso deixar que uma guerra interfira em meus planos.
Levantou-se e caminhou durante algum tempo de um lado para outro, deixando Pug em pé, pois se levantara quando o rei o fizera. Roderick dirigiu-se a Pug. Tenho de solicitar a presença do Duque Guy. Ele me aconselhará. Tem uma cabeça excelente para esses assuntos. O rei voltou a andar de um lado para outro, olhando mais alguns minutos para a cidade, enquanto a Pug permanecia junto à cadeira. Ouviu o monarca murmurar consigo mesmo acerca das grandiosas obras que não deveriam ser interrompidas, e sentiu um puxão na manga. Virou-se, deparando com o mordomo do palácio ao seu lado, em silêncio. Com um sorriso e um gesto na direção da porta, o mordomo indicou que o almoço terminara. Pug seguiu o homem até a porta, pensando na capacidade dos serviçais de reconhecerem os estados de espírito do rei. Pug foi conduzido de volta ao seu quarto, solicitando ao serviçal que transmitisse a Lord Borrick o recado de que gostaria de falar com ele, caso não estivesse ocupado. Entrou no quarto e sentou-se para pensar. Foi arrancado de seus pensamentos quando bateram a porta, pouco depois. Deu permissão para entrar, e o mesmo mordomo que levará o recado ao duque trouxe a mensagem de que Borrick receberia Pug naquele instante. Pug seguiu o homem até sair do quarto e dispensou, dizendo que era capaz de encontrar o quarto do duque sem precisar de orientação. Caminhou devagar, pensando no que iria dizer ao duque. Dois assuntos pareciam evidentes. O rei não estava satisfeito por saber que o Surani constituía uma potencial ameaça ao seu reino, e Lord Borrick ficaria igualmente insatisfeito ao ouvir que Guy do Bastira ia ser chamado a Rillanon. Sim, como em todos os jantares anteriores, havia um ambiente sereno à mesa. Os 5 homens de Cride faziam a refeição nos aposentos do duque, com serviçais do palácio ao redor, ostentando a divisa púrpura e dourada do rei nas túnicas escuras. O duque estava ficando impaciente, pois desejava deixar Rillanon e voltar para o oeste. Já se haviam passado quase 4 meses desde que tinham saído de Cride. Todo o inverno. A primavera aproximava-se. Caso Surani iniciasse um ataque, como acreditavam, seria em questão de dias. A agitação de Aruta era comparável à do pai. Até Cúgan ressentia-se da espera. Meeshon, que nada revelava dos seus sentimentos, era o único e parecia satisfeito. Pug também tinha saudades de casa. No palácio, entediava-se. Desejava regressar à sua torre, prosseguir os seus estudos. Também desejava rever Carline, ainda que não falasse sobre o assunto com ninguém. Ultimamente, pegava-se lembrando dela sob uma luz mais suave, perdoando aqueles atributos que outrora o irritavam. Também sabia, com uma confusão de sentimentos, que logo iria descobrir o destino de Thomas. Não tardaria até que Douga enviasse uma mensagem a Cride, caso o degelo chegasse cedo às montanhas. Borrick suportara, ao longo da última semana, várias outras reuniões com o rei, que acabavam invariavelmente de modo pouco satisfatório para o duque. A última ocorrerá horas antes, mas ele nada diria sobre o que se passará até que todos os criados saíssem. Quando estavam retirando os últimos pratos e os criados serviam o melhor conhaque questiano do rei, bateram a porta. O duque Caldric entrou, gesticulando para que os serviçais saíssem. Quando ficaram a sós, virou-se para o duque. Borrick, perdoe a interrupção do jantar, mas trago notícias. Borrick levantou-se, assim como os restantes. Por favor, junte-se a nós. Aqui, tome um copo. Caldric aceitou a oferta e sentou-se na cadeira de Pug, que puxou outra para ele. O duque de Rillanon bebericou o conhaque e disse, a menos de uma hora chegaram mensageiros do duque de Bastira. Guy manifesta ter-se alarmado com a possibilidade de o rei estar sendo indevidamente inquietado com esses rumores de problemas no oeste. Borrick ergueu-se, lançando o copo pela sala e estilhaçando. O líquido âmbar escorreu pela parede, enquanto o duque de Cride quase o rava de raiva. O que Guy está tramando? Que conversa é essa? Caldric ergueu uma mão, e Borrick acalmou-se um pouco, voltando a sentar. O duque mais velho disse, eu mesmo redigi a convocação de Guy pelo rei. Nela foi incluído tudo que você contou, todas as informações e suposições. Só posso imaginar que Guy está se garantindo de que o rei não irá tomar qualquer decisão até sua chegada ao palácio. Borrick tamborilou os dedos na mesa e lançou um olhar fulminante a Caldric. O que Bastira está fazendo? Se a guerra estourar, é a Cride e Yabon que chegará. O meu povo irá sofrer. As minhas terras serão devastadas. Caldric sacudiu a cabeça devagar. Vou falar com toda franqueza, meu velho amigo. Desde a desavença entre o rei e seu tio, Erlan, Guy age de modo a promover o próprio estandarte até a supremacia no reino. Acredito que, caso a saúde de Erlan venha a traí-lo, Guy já se veja vestido com a púrpura de Crondor. Com os dentes cerrados, Borrick disse, assim sendo, ouça-me bem, Caldric, jamais carregaria esse fardo ou deixaria que os meus carregassem a não ser por um propósito de grande nobreza. Mas, se Erlan está tão enfermo como penso, apesar de não o admitir, será Anita que ocupará o trono em Crondor, e não Guy, o negro. Nem que eu tenha de entrar com os exércitos do oeste em Crondor e assumir a regência, mesmo que Roderick deseje o contrário. Somente se o rei tiver descendente, é que outro homem ocupará o trono. Caldric olhou para Borrick calmamente. E você será rotulado como traidor da coroa? Borrick deu um tapa na mesa. Maldito seja o dia em que aquele canalha nasceu. Lamento ter de reconhecê-lo como parente. Caldric aguardou um minuto até Borrick se acalmar, dizendo então, conheço melhor do que você mesmo, Borrick. Você não erguerá o estandarte de guerra do oeste contra o rei, ainda que acredite que estrangularia seu primo Guy de bom grado. Sempre me entristeceu ver os 2 melhores generais do reino odiarem-se tanto. Sim, mas com razão. Sempre que surge um apelo de ajuda ao oeste, é ele que se opõe. Sempre que surge uma intriga e alguém perde um título, é um dos favoritos de Guy que o conquista.
Como é possível que você não perceba? Só porque você, Brucal de Yabon e eu insistimos para que a Assembleia não nomeasse Guy regente nos primeiros 3 anos de Roderick. Diante de todos os duques do reino, chamou de velho cansado que não estava apto para reger em nome do rei. Como pode esquecer? De fato, Caldric tinha um ar cansado e envelhecido, ali sentado na cadeira, com uma mão sobre os olhos, como se a luz do quarto o estivesse ofuscando. De modo afável, disse, eu compreendo e não me esqueci. Mas a verdade é que ele também é meu parente, e, se eu não estivesse aqui, qual seria o grau de influência que teria sobre Roderick? Quando menino, o rei idolatrava-o, vendo nele um herói arrojado, um guerreiro de primeira categoria, um defensor do reino. Borrick recostou-se na cadeira. Peço perdão, Caldric, desculpou-se, com a voz perdendo a rispidez. Bem sei que os seus atos visam o bem de todos. Guy fez mesmo papel de herói, levando o exército que Shiona batera me tirada em tão profundo, tantos anos atrás. Não devia falar daquilo que não vi com os meus próprios olhos. Aruta ficou impassível no decorrer da conversa, mas os seus olhos indicavam que sentia a mesma raiva que o pai. Inclinou-se para a frente na cadeira, e os duques olharam para ele. Tem algo para perguntar, meu filho? Perguntou Borrick. Aruta abriu as mãos à sua frente. Disso tudo, há algo que me incomoda. Caso os Surani cheguem, o que Guy ganharia com a hesitação do rei? Borrick tamborilou os dedos na mesa. É aí que reside o enigma, pois, apesar de suas maquinações, Guy não iria pôr o reino em perigo, muito menos por puro despeito por minha pessoa. Não seria muito conveniente para ele, prosseguiu Aruta, deixar o oeste sofrer um pouco, até acharmos que não há saída, assumindo então a liderança dos exércitos do leste, como herói conquistador, tal como foi então tão profundo? Caldric ponderou aquela hipótese. Nem Guy seria capaz de ter esses forasteiros em tão baixa conta, espero. Aruta começou a andar de um lado para outro. No entanto, pensem no que ele sabe. As divagações de um moribundo. Suposições acerca da natureza de uma embarcação que somente Pug, aqui presente, viu e que eu não mais do que vislumbrei quando deslizava para o fundo do mar. Conjecturas de um sacerdote e de um mago, sendo que Guy pouca consideração tem por ambos os ofícios. Alguns irmãos das trevas em migração. Ele poderá fazer pouco caso de tais notícias. Mas está tudo à vista, protestou Borrick. Caldric observou o jovem príncipe a percorrer a sala. Talvez tenha razão. Talvez o que falte seja a urgência das suas palavras, urgência que está ausente na mensagem fria de tinta e pergaminho. Quando chegar, teremos de convencê-lo. Borrick quase cuspiu as palavras. Cabe ao rei decidir, e não a Guy. Mas o rei dá grande importância ao conselho de Guy, contrapôs Caldric. Se pretende comandar os exércitos do oeste, é a Guy que terá de convencer. Borrick ficou chocado. Eu? Não quero o estandarte dos exércitos. Desejo apenas que Erlan tenha permissão para me auxiliar, caso seja necessário. Caldric colocou ambas as mãos na mesa. Borrick, apesar de sua sabedoria, você não deixa de ser um nobre rural. Erlan não pode comandar os exércitos. Ele não está bem. Mesmo que fosse capaz, o rei não o autorizaria. Nem daria permissão ao marechal da corte de Erlan, Dulanik. Ultimamente, você tem visto Roderick no seu melhor. Quando os estados de espírito sombrios o dominam, teme por sua própria vida. Ninguém se atreve a dizê-lo, mas o rei desconfia que seu tio conspire para lhe tomar a coroa. Ridículo! Exclamou Borrick. A coroa pertencia a Erlan há 13 anos. Não havia uma sucessão clara. O pai de Roderick ainda não o nomeara como herdeiro legítimo e a pretensão de Erlan era tão clara quanto a do rei, talvez até mais. Somente Guy e aqueles que pretendiam usar o garoto agiram em favor de Roderick. A maioria da Assembleia teria aprovado Erlan como rei. Bem sei, mas os tempos são outros, e Roderick não é mais uma criança. Trata-se de um jovem amedrontado, doente de medo. Se isso vem da influência de Guy e dos outros ou de alguma enfermidade de sua mente, não sei dizer. O rei não pensa como os outros homens. Nenhum rei o faz, e Roderick muito menos. Por mais ridículo que possa parecer, ele não cederá aos exércitos do oeste ao tio. Temo igualmente que, assim que Guy deu seu parecer, também não o ceda você. Borrick abriu a boca para dizer algo, mas Culgan interrompeu-o. Peço perdão, vossas graças, mas permitem que eu faça uma sugestão? Caldric olhou para Borrick, que assentiu. Culgan pigarreou e continuou. Será que o rei cederia os exércitos do oeste ao duque Brucal de Yabon? O entendimento chegou devagar aos rostos de Borrick e Caldric, até que o duque de Criden inclinou a cabeça para trás, rindo. Batendo com o punho na mesa, quase gritou. Culgan, ainda que não me tivesse servido bem durante todos esses anos, hoje não há dúvidas de que o fez. Virou-se para Caldric. O que acha? Caldric sorriu pela primeira vez desde que entrará na sala. Brucal? O velho cão de guerra? Não existe homem mais honesto em todo o reino. Além disso, não se encontra na linha de sucessão. Estaria afastado das tentativas de descrédito de Guy. Caso recebesse o comando dos exércitos, poderia solicitar a meu pai que fosse seu conselheiro principal, concluiu Aruta. Ele sabe que meu pai é o melhor comandante do oeste. Caldric endireitou-se na cadeira, a excitação estampada no rosto. Ficaria até com o comando dos exércitos de Yabon. Sim, confirmou Aruta, e de Lamut, de Zeene, de Elite e dos outros. Caldric levantou-se. Creio que funcionará. Amanhã, não diga nada ao rei. Aguardarei pela oportunidade certa para fazer as sugestões. Rezem para que sua majestade aprove. Caldric despediu-se, e Pul percebeu que,
Pela primeira vez, surgiram esperanças que aquela viagem pudesse vir a ter um final promissor. Até Aruta, que passará a semana enfurecido como trovões ameaçadores, parecia próximo da felicidade. Peug despertou ao ouvir baterem na porta. Sonolento, gritou a quem quer que fosse para que entrasse, e a porta se abriu. Um mordomo real olhou para dentro. Senhor, o rei ordena que todos os membros da comitiva do duque se juntem a ele na sala do trono. Imediatamente. Segurava uma lanterna para a comodidade de Pug. Pug disse que iria sem demora, e vestiu-se às pressas. Lá fora ainda era noite, o que deixou ansioso para saber o que causará aquela convocação inesperada. A sensação de esperança da noite anterior, depois da saída de Caldric, foi substituída por uma preocupação afetiva de que o imprevisível rei teria, de alguma forma, ficado par do plano para contornar a chegada do duque de Bastira. Ainda apertava o cinto quando saiu do quarto. Percorreu o corredor a passos largos, com o mordomo ao seu lado segurando a lanterna para iluminar o caminho, pois as tochas e as velas habitualmente acesas no início da noite já tinham todas apagado. Quando chegaram à sala do trono, o duque, Aruta e Cúgan também estavam chegando, todos com o olhar apreensivo fixo em Rodrik, que caminhava de um lado para outro junto ao trono, ainda em roupas de dormir. O duque Caldric encontrava-se de um dos lados, mostrando uma expressão séria. A sala estava na penumbra, com exceção das lanternas que os mordomos seguravam. Assim que todos se reuniram na frente do trono, Rodrik teve um ataque de cólera. Primo, sabe o que tenho aqui? Gritou, mostrando um maço de pergaminhos. Borrick disse que não sabia. A voz de Rodrik baixou um pouco. É uma mensagem de Yabon. Brucal, aquele velho tonto, deixou que aqueles forasteiros Surani atacassem e destruíssem uma de suas guarnições. Leia isto. Quase guinchando, atirou os pergaminhos para onde estava Borrick. Cúgan apanhou-os e entregou-os ao duque. Deixe, disse o rei, com a voz perto do seu normal. Eu digo que está escrito aí. Esses invasores têm atacado cidades livres, próximo a Valinor. Atacaram as florestas dos Elfos. Atacaram a Montanha de Pedra. Atacaram Cride. Sem pensar, Borrick perguntou, quais são as notícias sobre Cride? O rei parou de andar, mirou Borrick. Por um segundo, Pug viu loucura naqueles olhos. Rodrik fechou-os por um instante. Quando voltou a abri-los, Pug percebeu que o rei voltará a si. Sacudiu ligeiramente a cabeça e levou a mão à têmpora. Disponho apenas de notícia, em segunda mão de Brucal. Quando os mensageiros saíram de lá, há 6 semanas, só havia ocorrido um ataque a Cride. O seu filho Leon relata que a vitória foi esmagadora, obrigando os forasteiros a baterem em retirada para as profundezas da floresta. Caldric avançou. Todos os relatos são idênticos. Companhias de infantaria fortemente armadas atacaram durante a noite, antes do degelo, apanhando as guarnições de surpresa. Pouco se sabe, a não ser que uma guarnição lamutiana próxima à Montanha de Pedra foi devastada. Todos os outros ataques parecem ter sido rechaçados. Olhou para Borrick expressivamente. Não há notícia de que os Tsuroni usem cavalaria. Então talvez Tully estivesse certo e eles não tenham cavalos, disse Borrick. O rei parecia estar com tonturas, pois deu um passo cambaleante para trás, sentando-se no trono. Voltou a levar a mão à têmpora, dizendo, mas se conversa essa de cavalos. O meu reino está sendo invadido. Essas criaturas atreveram-se a atacar os meus soldados. Borrick olhou para o rei. Vossa Majestade, o que deseja que eu faça? O rei levantou a voz. Fazer? Ia aguardar a chegada do meu leal, Duque de Bastira, antes de tomar uma decisão. Porém agora é preciso agir imediatamente. Parou momentaneamente, e o seu rosto adquiriu uma expressão vulpina, os olhos escuros reluzindo à luz da lanterna. Pensei em entregar os exércitos do ocidente a Brucal, mas o velho idiota trêmulo nem sequer consegue proteger as suas guarnições. Borrick estava prestes a protestar em nome de Brucal, mas Aruta, conhecendo o pai, agarrou pelo braço, e o duque ficou calado. Borrick deve deixar Cride para o seu filho, disse o rei. Está à altura da tarefa, creio eu. Deu-nos a única vitória, até agora. O seu olhar perdeu-se, e ele deu uma risadinha. Sacudiu a cabeça por algum tempo, e a voz perdeu a intensidade desvairada. Oh, deuses, estas dores. Parece que a minha cabeça vai explodir. Fechou os olhos por breves instantes. Borrick, deixe Cride a cargo de Leon e Aruta. Estou lhe concedendo o estandarte dos exércitos do oeste. Vá, Yabon. Brucal está sendo bastante pressionado, pois a maior parte do exército estrangeiro ataca pelos lados de Lamut e de Zane. Quando chegar lá, solicite tudo de que precisar. Esses invasores devem ser expulsos de nossas terras. O rei ficou pálido, e gotas de suor brilhavam em sua testa. É uma hora desagradável para partir, mas já mandei recado ao porto para que preparem um navio. Você precisa partir de imediato. Vá. O duque fez uma mesura e virou-se. Acompanharei Vossa Majestade aos seus aposentos, disse Caldric. Irei acompanhá-los às docas quando estiverem prontos. O velho chanceler auxiliou o rei a se levantar do trono, e o séquito do duque saiu da sala. Correram para os quartos, onde encontraram mordomos guardando os seus pertences. Pug estava extremamente agitado, pois ia, finalmente, voltar para casa. Estavam todos na doca, despedindo-se de Caldric. Pug e Meeshon aguardavam, e o alto Memlivre disse, bem, garoto, não voltaremos a ver nossa terra tão cedo, agora que a guerra começou. Pug ergueu o olhar para o rosto marcado do homem que o encontrara na tempestade, tanto tempo atrás. Por quê? Não estamos voltando para casa? Meeshon sacudiu a cabeça.
O príncipe irá navegar de Krondor, através dos Estreitos das Trevas, para se juntar ao irmão, mas o duque viajará para Elite, e de lá até o acampamento de Brucal, em algum lugar para os lados de Lamut. Para onde Lord Borrick for, Kulga irá acompanhá-lo. E, para onde meu amo for, eu vou. E você? Pulg sentiu um aperto no estômago. O homem livre estava certo. O seu lugar era junto de Kulga, e não com o agente de Cride, embora estivesse certo de que, se pedisse, permitiriam que regressasse para casa com o príncipe. Conformou-se com mais um sinal de que sua infância estava chegando ao fim. Para onde Kulgan for, eu também irei. Meeshon deu-lhe uma palmada no ombro e disse, bom, pelo menos poderei ensinar-lhe a usar aquela maldita espada que você balança como a vassoura de uma peixeira. Sentindo pouco entusiasmo diante da perspectiva, Pulg sorriu debilmente. Pouco depois, embarcaram e zarparam para Salador, a primeira etapa da longa jornada rumo ao oeste. Capítulo 14. Invasão. Naquele ano, as chuvas da primavera caíam torrencialmente. As operações de guerra eram dificultadas pela lama permanente. O tempo iria permanecer úmido e frio por mais um mês antes da chegada do curto e quente verão. O Duque Brucal de Yabon e Lord Borrick estavam debruçados sobre uma mesa coberta de mapas. Por cima deles, a chuva batia na tenda de comando. As laterais faziam ligação com outras, onde os dois pernoitavam. A tenda estava cheia de fumaça dos lampiões e do cachimbo de Kulga. O mago revelara-se um hábil conselheiro dos duques, e a sua magia, uma ajuda proveitosa. Conseguia prever as tendências do tempo, e a sua visão de feiticeiro era capaz de detectar alguns movimentos das tropas Surani, ainda que raras vezes. Ao longo dos anos, a leitura de todos os livros que encontrava, incluindo narrativas de guerra, tinha-o transformado em um bom conhecedor de táticas e estratégias. Brucal apontou para o mapa mais recente na mesa. Tomaram esta área aqui e outra aqui. Mantém-se firmes nesta zona, indicou outro ponto no mapa, apesar de todos os nossos esforços para expulsá-los. Também parecem estar se deslocando ao longo de uma linha daqui para ali. Com o dedo, traçou uma reta ao longo da encosta oriental das Torres Cinzentas. Temos aqui um padrão coordenado, mas demônios me levem se eu conseguir antecipar o passo seguinte. O duque mais velho parecia abatido. Os combates, de forma esporádica, já duravam 2 meses, e não era possível saber qual o lado que estava em vantagem. Borrick estudou o mapa. Marcas vermelhas assinalavam os bastiões dos Surani, parapeito de barros cavados à mão, com um mínimo de 200 homens a defendê-los. Havia também a suspeita da existência de companhias de reforço, cuja localização aproximada era assinalada por marcas amarelas. Sabia-se que qualquer posição que sofresse um ataque recebia reforços rapidamente, por vezes em questão de minutos. Marcas azuis indicavam a localização de tropas do reino, embora grande parte das forças de Brucal estivesse aquartelada ao redor da colina onde se achava instalada a tenda de comando. Até a chegada da infantaria pesada e dos engenheiros de Elite e Tipswessel para reforçar a guarnição militar e criar fortificações permanentes, o reino batia-se numa guerra sobretudo móvel, pois grande parte das tropas reunidas pertencia à cavalaria. O Duque de Cride concordou com a análise do outro homem. Parece que as táticas deles permanecem iguais. Lançam uma pequena força, abrem trincheiras e mantêm-se firmes. Impedem a entrada das nossas tropas, mas recusam-se a nos seguir quando batemos em retirada. Temos aqui um padrão. Porém, por minha vida que também não consigo entendê-los. Entrou um guarda. Meus senhores, há um elfo lá fora, pedindo permissão para entrar. Que entre, disse Brucal. O guarda afastou a aba da tenda e o elfo entrou. O cabelo ruivo estava colado à cabeça, e do manto escorria água no chão da tenda. Fez uma ligeira mesura aos duques. Que notícias traz de Elvandar? Perguntou Borrick. A minha rainha envia saudações. Depressa se virou para o mapa. Apontou a passagem entre as Torres Cinzentas, ao sul, e a Montanha de Pedra, ao norte, a mesma passagem que as forças de Borrick cercavam na extremidade leste. Os seres de outro mundo deslocam muitos soldados por esta passagem. Avançaram até a orla das florestas dos elfos, mas não tentam entrar. Talvez lhe seja difícil atravessá-las. Sorriu ironicamente. Guiei uma perseguição divertida com vários deles durante meio-dia. Correm quase tão bem quanto os anões. Mas, na floresta, não conseguiram aguentar. Voltou a dar atenção ao mapa. De Cride chegaram notícias de que as patrulhas a cavalo se envolveram em escaramuças. Porém, perto do castelo nada aconteceu. Nas Torres Cinzentas, Karse e Tulan não há registros de atividade. Parecem satisfeitos por se entrincheirarem ao longo desta passagem. As suas forças no oeste não poderão se juntar a vocês, pois não conseguiriam atravessar neste momento. Qual será o tamanho dessa força alienígena? Perguntou Brucal. Não sabemos, mas eu vi milhares neste percurso. Com o dedo, indicou um trecho ao longo da orla norte da passagem, desde as florestas dos elfos até o acampamento do reino. Os anões da Montanha de Pedra não têm sido incomodados, desde que não se aventurem para o sul. Da mesma forma, os seres de outro mundo impedem a sua passagem. Há relatos da existência de cavalaria Tsurani? Perguntou Borrick ao elfo. Nada. Todos os relatórios mencionam somente infantaria. Parece confirmada a especulação do padre Turi de que não possuem cavalos, disse Kulgan. Brucal pegou um pincel e tinta e inseriu as informações no mapa. Kulgan ficou observando por cima do ombro do duque.
Borri dirigiu-se ao elfo. Depois de repousar, leve as minhas saudações à sua senhora e os meus votos de saúde e prosperidade. Caso envie mensageiros para leste, peço o favor de levarem a mesma mensagem aos meus filhos. O elfo fez uma mesura. Os seus desejos são uma ordem. Regressarei de imediato a Elvandar. Virou-se e saiu da tenda. Creio que compreendo, disse Kugan. Apontou para as novas marcas vermelhas no mapa. Formavam um grosseiro semicírculo através da passagem. Os Surani estão tentando defender esta área aqui. O vale é o centro do círculo. Eu diria que estão tentando fazer com que ninguém se aproxime. Ambos os duques pareceram intrigados. Mas com que objetivo? Perguntou Borrick. Não existe nada ali que tenha valor militar. É como se estivesse nos convidando a cercá-los naquele vale. De repente, Brucal arquejou. É como a ponta de uma ponte. Pense nisso em termos da travessia de um rio. Eles possuem uma base de operações deste lado do portal, como os magos o chamam. Dispõem unicamente dos mantimentos que seus homens conseguem trazer. Não têm controle suficiente da área para procurar comida, então precisam expandir a área que controlam e acumular mantimentos antes de lançarem uma ofensiva. Brucal virou-se para o mago. Kugan, o que acha? É mais da sua competência. O mago contemplou o mapa como se estivesse tentando adivinhar informações ali escondidas. Ainda desconhecemos a magia envolvida. Não sabemos com que rapidez conseguem transportar mantimentos e homens, uma vez que até hoje ninguém testemunhou um aparecimento. Pode ser que precisem de uma área vasta, o que este vale proporciona. Ou podem estar sujeitos a um limite de tempo determinado para passar as tropas. O Duque Borrick ponderou sobre tudo o que fora dito. Assim sendo, só uma coisa a fazer. Temos de enviar um grupo ao vale para ver o que andam fazendo. Kugan sorriu. Eu irei, se vossa graça autorizar. Os soldados podem não fazer a mais tênue ideia do que estarão vendo caso envolva magia. Brucal começou a protestar, com o olhar que abrangia o avantajado corpo do mago. Borrick cortou-lhe a palavra. Não deixe que as aparências o enganem. Ele monta como um soldado de cavalaria. Virou-se para Kugan. É melhor que Pug acompanhe, pois, se um cair, o outro poderá trazer notícias. Kugan pareceu entristecido, embora percebesse a sensatez da decisão. Se atacarmos a passagem norte, depois neste vale, e se atrairmos as forças deles para lá, uma companhia pequena e veloz poderá penetrar aqui, disse o Duque de Yabon. Indicou uma pequena passagem que entrava pela extremidade sul do vale, vinda do leste. É um plano ousado, afirmou Borrick. Temos dançado há tanto tempo com os Surani, mantendo uma frente estável, que duvido que estejam à espera. O mago sugeriu que se recolhessem, pois o dia seguinte seria longo. Fechou os olhos por breves instantes, informando aos dois líderes que a chuva iria cessar e no dia seguinte haveria sol. Peug estava embrulhado em um cobertor, tentando cochilar, quando Kugan entrou na tenda. Meeshon estava diante do fogo, preparando a refeição da noite e tentando mantê-la afastada da goela, voraz de Fantus, com alguma dificuldade. O dragonete tinha procurado o amo uma semana antes, desencadeando alarmes dos soldados ao passar voando por cima das tendas. Somente o grito de ordem de Meeshon evitaram que um arqueiro acertasse uma flecha comprida no dragonete brincalhão. Kugan ficará satisfeito ao ver o animal de estimação, mas era incapaz de explicar como a criatura os encontrara. O dragonete entrará sem hesitar na tenda do mago, satisfeito por dormir ao lado de Pug e roubar comida sob o olhar vigilante de Meeshon. Pug sentou-se quando o mago despiu o manto encharcado. Partirei em uma expedição que se infiltrará em território dominado pelos Surani, para quebrar o círculo que levantaram ao redor de um pequeno vale e descobrir o que andam tramando. Você e Meeshon irão me acompanhar nessa viagem, e assim terei amigos à retaguarda e a meu lado. Pug ficou animado com as notícias. Meeshon passará longas horas ensinando-lhe a usar a espada e o escudo, o que trouxe de volta o antigo sonho de se tornar soldado. Mantive minha lâmina afiada. Kugan. Meeshon soltou um resfôlego que parecia uma gargalhada, e o mago lançou-lhe um olhar ameaçador. Ainda bem, Pug. Mas, com sorte, não teremos de lutar. Iremos junto com uma pequena força militar, que estará ligada a outra, maior, a qual caberá afastar os Surani. Vamos nos esgueirar rapidamente pelo território deles de modo a descobrir o que estão escondendo. Depois, galoparemos a toda a velocidade para trazer notícias. Agradeço aos deuses que eles não possuam cavalos, senão nunca poderíamos fazer algo tão ousado. Passaremos por eles antes que se deem conta do que aconteceu. Quem sabe conseguimos trazer um prisioneiro, disse o garoto, esperançoso. Isso seria uma novidade, disse Meeshon. Os Surani tinham se revelado guerreiros ferozes, preferindo morrer a se deixarem capturar. Assim talvez conseguíssemos saber o que os trouxe Midemia, arriscou Pug. Kugan ficou pensativo. Pouco sabemos acerca dos Surani. Que lugar é esse de onde vem? Como fazem a travessia entre o mundo deles e o nosso? E, como você mencionou, a questão mais incômoda de todas. Por que vieram? O que os leva a invadir as nossas terras? Metal. Kugan e Pug olharam para Meeshon, que estava servindo ensopado, vigiando Fantus. Não possui metal e querem o nosso. Quando Kugan e Pug o encararam inexpressivamente, sacudiu a cabeça. Achei que a esta altura já tinham juntado as peças, por isso não disse nada. Colocou de lado as tigelas de ensopado, estendeu a mão para trás e retirou uma flecha de cor vermelho viva debaixo da esteira. Uma recordação, disse, estendendo-a à frente para observá-la. Reparem na cabeça. É do mesmo material das lanças deles, uma espécie de madeira temperada como aço.
Apanhei muitos objetos recolhidos pelo soldado e não vi nada feito por esse Tsurani que contém metal. O Kugan pareceu atordoado. É claro, e é tão simples. Encontraram uma forma de atravessar do mundo deles para o nosso, enviaram batedores e encontraram uma terra rica em metais que não possuem. Assim, destacaram um exército invasor. Também explica o motivo pelo qual estão mobilizados em um vale elevado das montanhas, e não nas florestas baixas. Dessa forma, têm acesso desimpedido às minas dos anões. Posse impede um salto. É melhor informar os duques de imediato. Temo de avisar os anões para que fiquem atentos a incursões nas minas. Pug ficou sentado em profunda meditação quando Kugan desapareceu pela entrada da tenda. Pouco depois, perguntou: Meeshon, por que eles não tentam negociar? Meeshon sacudiu a cabeça. Os Tsurani? Pelo que tenho visto, garoto, aposto que isso sequer lhes passou pela cabeça. É um povo muito belicoso. Aqueles sacanas combatem como 600 espécies de demônios. Se tivessem cavalaria, já teriam afugentado toda essa gente de volta a Lamur, para depois colocarem fogo na cidade. Mas, se conseguirmos vencê-los pelo cansaço, tal como fazem os bulldogs, se esperarmos até ficarem exaustos, talvez consigamos resolver tudo isso em pouco tempo. Veja o que aconteceu a Case. Perdeu metade de Bosania para o reino ao norte, porque a confederação simplesmente desgastou o império ao sul com rebelião atrás de rebelião. Passado algum tempo, Pug abandonou a esperança de que Kugan não demorasse, comeu sozinho e preparou-se para dormir. Meeshon desistiu de tentar manter a refeição do mago afastado do dragonete e também foi se deitar. Às escuras, Pug ficou contemplando o teto da tenda, escutando a chuva que caía e o mordiscar feliz de Fantus. Adormeceu depressa, sonhando com um túnel escuro e uma luz tremeluzente ao fundo que acabava por se extinguir. Arvoredo era denso e o nevoeiro, cerrado, enquanto a coluna avançava devagar pela floresta. Batedores iam e vinham a intervalos de poucos minutos, em busca de sinais de que os Tsurani preparavam uma emboscada. O sol perdera-se nas árvores que os cobriam, e o ambiente tinha uma cor verde acinzentada que dificultava a visão além de alguns metros. À cabeça da coluna seguia um jovem capitão do exército lamutiano, Vandros, filho do idoso conde de Lamut. Era também um dos oficiais mais sensatos e competentes do exército de Brucal. Avançavam aos pares, sendo que Pug tinha um soldado como companheiro, seguindo atrás de Kugan e Meeshon. A ordem para parar passou de boca em boca, e Pug puxou as rédeas do cavalo e desmontou. Por cima de um gibão leve, vestia uma cota de malha bem polida. Sobre ela, trajava um tabardo das forças lamutianas, com a cabeça do lobo cinzento e um círculo azul ao centro. Pesadas calças de lã estavam enfiadas dentro das botas altas. No braço esquerdo, segurava um escudo, e a espada pendia do cinto. Sentia-se um verdadeiro soldado. A única nota discordante era o elmo que, por ficar muito largo, deixava-o com um aspecto ligeiramente cômico. O capitão Vandus voltou atrás, até onde Kugan aguardava, e desmontou. Os batedores detectaram um acampamento a menos de 1 quilômetro daqui. Estão certos de que não foram avistados pelas sentinelas. O capitão pegou um mapa. Estamos mais ou menos aqui. Conduzirei os meus homens em um ataque à posição inimiga. A cavalaria de Zn providenciará apoio em ambos os flancos. O tenente Gart comandará a coluna com a qual vocês seguirão. Ao passarem o acampamento inimigo, prossigam para as montanhas. Se conseguirmos, tentaremos segui-los, mas, se não aparecermos até o pôr do sol, terão de seguir sozinhos. Continuem, nem que seja devagar. Instiguem os cavalos, mas tentem mantê-los vivos. A cavalo será sempre possível andar mais depressa do que os forasteiros, mas a pé não acho que vocês tenham grande chance de regressar. Eles correm como demônios. Quando chegarem às montanhas, transponham a passagem. Sigam para o vale 1 hora após o raiar do sol. A passagem norte sofrerá um ataque de madrugada, por isso, se chegarem sãos e salvos ao vale, poucos serão os obstáculos, assim espero, que os separarão da passagem norte. Quando estiverem no vale, não parem por nada neste mundo. Se algum homem morrer, deixe-no para trás. A missão consiste em levar informações aos comandantes. Por ora, tentem descansar. Poderão não voltar a fazê-lo tão cedo. Atacaremos dentro de 1 hora. Virou o cavalo e regressou à cabeça da coluna. Kugan, Meeshon e Pug sentaram-se e ficaram em silêncio. O mago não usava armadura, pois alegava que interferia em sua magia. Pug estava mais inclinado a acreditar que interferia no considerável perímetro de seu mestre. Meeshon, tal como os restantes, trazia uma espada à cintura, mas levava um arco na mão. Preferia as flechas à luta corpo a corpo, ainda que Pug soubesse, pelas longas horas de instrução na sua companhia, que Meeshon dominava a arte da esgrima. A hora passou lenta e Pug estava cada vez mais ansioso, pois ainda era dominado por noções pueris de glória. Esquecera o terror da luta contra os irmãos das trevas antes de alcançarem as torres cinzentas. Novamente ordens foram passadas, e voltaram a montar. De início, avançaram devagar, até avistarem os Tsurani. À medida que as árvores iam rareando, começaram a ganhar velocidade. Quando chegaram à clareira, já galopavam. Volumosos parapeitos de terra tinham sido erguidos como defesa contra ataque de cavaleiros. Pug vislumbrou os elmos de cores vivas do Tsurani correndo em defesa do acampamento. Quando os cavaleiros investiram, ouviu-se nas árvores o eco dos sons de combate no momento em que as tropas nesas atacavam outros acampamentos Tsurani. O chão tremeu debaixo dos cascos dos cavalos quando entraram diretamente no acampamento, lembrando uma onda ribombante de trovões.
Os soldados Tsurani mantiveram-se abrigados por trás dos parapeitos, disparando flechas que, na sua maioria, não chegavam aos alvos. Quando o primeiro componente da coluna chegou aos parapeitos, o segundo virou à esquerda, afastando-se fazendo um mango que levaria a passar pelo acampamento. Alguns soldados Tsurani encontravam-se ali, longe dos parapeitos, sendo derrubados como trigo ceifado por uma foice. 2 deles quase atingiram os cavaleiros com as enormes espadas que brandiam com ambas as mãos, mas os golpes passaram longe dos alvos. Meeshon, conduzindo o cavalo com as pernas, derrubou 2 soldados com 2 velozes flechas. Pulgo ouviu o relinche de um cavalo entre os ruídos da luta que ficava para trás. Então entrou repentinamente na floresta, batendo em arbustos. Cavalgaram tão depressa quanto possível, evitando as árvores, abaixando-se para fugir dos ramos baixos, a paisagem constituindo um caleidoscópio transitório de verde e marrom. A coluna cavalgou durante quase meia hora, diminuindo o ritmo quando os cavalos começaram a dar sinais de cansaço. Kugan chamou o tenente Gart, e todos pararam para conferir no mapa o local em que se encontravam. Se avançassem devagar durante o dia e a noite, chegariam à boca da passagem quase ao raiar do dia. Meeshon olhou por cima das cabeças do tenente de Kugan, que estavam ajoelhados no chão. Conheço este lugar. Cacei aqui quando era menino e vivia perto de Ageshga. Pulg ficou surpreso. Era a primeira vez que Meeshon fazia uma referência ao seu passado. Pulg julgara que Meeshon era originário de Cride, ficando admirado ao descobrir que ele passará a juventude nas cidades livres. A verdade é que tinha dificuldades em imaginar Meeshon como um garoto. O homem livre prosseguiu. Há um caminho no alto das montanhas, uma trilha que passa entre 2 picos menores. Não é muito melhor do que um caminho de cabras, mas, se levássemos os cavalos por ali durante a noite, poderíamos alcançar o vale ao raiar do dia. Esse caminho é difícil de encontrar deste lado se não se souber onde procurar. Do lado do vale, é quase impossível. Estou certo de que os Tsurani não conhecem. O tenente fitou Kugan com uma pergunta no olhar. O mago olhou para Meeshon, dizendo, vale a pena tentar. Podemos deixar marcas que indiquem o caminho a Vandros. Se formos devagar, talvez nos alcance antes de chegarmos ao vale. Muito bem, concordou o tenente. A nossa maior vantagem é a mobilidade, por isso, prossigamos. Meeshon, aonde iremos dar? O homem corpulento inclinou-se por cima do ombro do tenente para indicar um ponto no mapa junto à extremidade sul do vale. Aqui. Se ao sairmos rumarmos logo para o oeste ao longo de menos de 1 quilômetro, e em seguida virarmos para o norte, podemos cortar pelo centro do vale. Gesticulou com o dedo enquanto falava. Grande parte deste vale é constituída por bosques ao norte e ao sul, com um prado enorme no centro. Devem encontrar-se aí, se for um acampamento de grandes dimensões. É quase tudo descampado. Por isso, caso não tenham preparado nada surpreendente, acredito que conseguiremos passar por eles antes de conseguirem se organizar para nos deter. Mais arriscado será atravessar os bosques ao norte, caso tenham estabelecido ali guarnições militares. Mas, se conseguirmos passar por eles, teremos caminho livre até a passagem norte. Estão todos de acordo? Perguntou o tenente. Como ninguém se manifestou, deu ordens para que os homens levassem os cavalos a pé, e Meeshon tomou a dianteira como guia. Chegaram à entrada da passagem, ou aquilo que Pul considerou justamente designado por Meeshon como uma trilha de cabras, uma hora antes do ocaso. O tenente posicionou guardas e ordenou que retirassem as selas dos cavalos. Pulg esfregou o cavalo com mãos cheias de grama longa e depois o prendeu a uma estaca. Os 30 soldados ocupavam-se de tratar de cavalos e armaduras. Pulg sentia tensão no ar. A fuga ao redor do acampamento Tsurani tinha deixado os soldados nervosos, ansiosos por entrar em combate. Meeshon mostrou a Pul como cobrir a espada e o escudo com trapos rasgados dos cobertores dos soldados. Não vamos usar estes rolos esta noite, e não há nada que ressoe pelas colinas como o som do metal no metal, garoto, tirando talvez os cascos na rocha. Pul ficou vendo cobrir os cascos dos cavalos com meias de couro confeccionadas para esse fim, que eram guardadas nos alforjes. Pul repousou quando o sol começou a se pôr. Ao longo do curto crepúsculo primaveril, aguardou até ouvir a ordem para que voltassem a selar os cavalos. Os soldados começavam a formar uma fileira com os cavalos quando o garoto terminou. Meeshon e o tenente começaram a percorrer a formação, repetindo instruções aos homens. Seguiriam em fila, Meeshon na dianteira, seguido pelo tenente, e assim por diante até o último soldado. Ataram uma série de cordas ao estribo esquerdo de cada cavalo, e cada um dos homens agarrava com força, conduzindo o animal que lhe pertencia. Depois de estarem todos preparados, Meeshon deu sinal de partida. Era uma subida íngreme, criando dificuldades para os cavalos em determinados pontos. Na penumbra, avançavam devagar, tomando cuidado para não se afastarem do caminho. De vez em quando, Meeshon parava a fila e verificava mais adiante. Após várias paradas, o caminho subiu por uma passagem estreita e funda, começando depois a descer. Passada uma hora, ficou mais largo e o grupo parou para descansar. Foram enviados 2 soldados com Meeshon para fazerem o reconhecimento do caminho mais à frente, enquanto os outros membros da exausta fila caíam no chão para aliviar as câimbras nas pernas. Pulg se deu conta de que o cansaço não só se devia à escalada como também à tensão criada pela passagem silenciosa, mas essa noção em nada lhe diminuiu as dores nas pernas. Após o que lhes pareceu um momento de descanso breve demais, voltaram a andar. Pul caminhava aos tropeções, a fadiga lhe entorpecendo a mente a ponto de sentir que o mundo não passava de uma série interminável de gestos repetidos em que levantava um pé e o colocava à frente do outro.
Por diversas vezes, o cavalo que seguia à sua frente levará ao reboque, enquanto Pulga agarrava a corda atada ao estribo. De repente, Pulga percebeu que a fila parara e reparou que se encontravam em uma abertura, entre duas pequenas colinas, que dava para o fundo do vale. Dali, bastariam alguns minutos para descer em costa abaixo. Coogan voltou até o local onde o garoto se encontrava junto ao seu animal. O robusto mago não parecia muito afetado pela subida, e Pug imaginou os músculos que deveriam estar escondidos sob as camadas de gordura. Como está se sentindo, Pug? Acho que vou sobreviver, mas a próxima vez acho que virei montado, se não se importar. Mantinham as vozes baixas, mas o mago não evitou um riso abafado. Compreendo perfeitamente. Ficaremos aqui até começar a clarear, em pouco menos de 2 horas. Sugiro que durma um pouco, pois uma árdua viagem a cavalo nos espera. Pulga assentiu e deitou-se sem mais uma palavra. Usou o escudo como almofada e, antes mesmo de o mago começar a afastar-se, já dormia profundamente. Nem se mexeu quando Meeshon se aproximou e retirou as coberturas de pele das patas do seu cavalo. Mas sacudida suave despertou Pulga. Sentiu-se como se tivesse acabado de fechar os olhos. Meeshon estava agachado à sua frente, com algo na mão. Tome, garoto, coma isto. Pulga aceitou a comida oferecida. Era pão mole, com sabor de avelã. Depois de 2 dentadas, começou a sentir-se melhor. Coma depressa, partimos daqui a poucos minutos, disse Meeshon. Avançou até onde estavam o tenente e o mago com os cavalos. Pulga terminou o pão e voltou a montar. As pernas já não lhe doíam. Assim que se viu na garupa do animal, ficou ansioso para partir. O tenente virou o cavalo, ficando de frente para os homens. Avançaremos para o oeste e depois para o norte, à minha ordem. Combatam apenas se forem atacados. A nossa missão consiste em regressar com informações acerca do Surani. Se algum homem tombar, não poderemos parar. Caso sejam separados do grupo, regressem conforme puderem. Recordem tanto quanto possível de tudo aquilo que virem, pois poderão ser os únicos a levar notícias aos duques. Que os deuses nos protejam. Vários soldados murmuraram preces a várias divindades, sobretudo a Tite, o deus da guerra, e partiram. A coluna desceu pela encosta e chegou ao fundo do vale. Atrás, o sol aproximava-se do topo das colinas, e um brilho rosado cobria a paisagem. Atravessaram um pequeno riacho no sopé das colinas, e entraram em uma planície de vegetação alta. Mais à frente, avistava-se um arvoredo, e mais outro ao norte. Na extremidade norte do vale, a névoa de fumaça das fogueiras dos acampamentos pairava no ar. Não restava dúvida de que o inimigo estava ali, pensava Pulga, e, pela quantidade de fumaça, em grande concentração. Esperava que Meeshon estivesse certo, e que o inimigo estivesse parado a céu aberto, dando boas possibilidades de êxito aos soldados. Passado algum tempo, o tenente deu a ordem, e a coluna virou para o norte. Prosseguiram a trote, poupando os cavalos para quando a urgência de velocidade fosse certa. Pulga julgou ver relance de cor nas árvores mais à frente, à medida que desciam para os bosques ao sul do vale, mas não teve certeza. Quando ali chegaram, ouviram um brado vindo das árvores. Muito bem, já nos avistaram, gritou o tenente. A galope, e mantenham-se juntos. Esporeou o cavalo e não demorou até que toda a companhia estivesse galopando a toda velocidade através do bosque. Pulga viu os cavalos na dianteira guinarem para a esquerda e levou-se a fazer o mesmo, avistando uma clareira. O som de vozes ficou mais claro quando as primeiras árvores passaram a grande velocidade e os seus olhos tentavam adaptar-se à penumbra do bosque. Esperava que o cavalo conseguisse ver com maior nitidez. Caso contrário, poderia acabar lançado contra uma árvore. O cavalo, treinado para combate veloz, precipitava-se entre as árvores, e Pulga começava a ver lampejos de cor entre os galhos. Soldados Surani corriam com o intuito de interceptar os cavaleiros, sendo forçados a zigue-zaguear por entre as árvores, o que tornava a missão impraticável. A velocidade que cavalgavam pela floresta impedia os Surani de dar ordens e reagir. Pulga estava ciente de que a vantagem na surpresa não iria durar muito mais. Estavam fazendo tanto barulho que seria impossível que o inimigo não percebesse o que estava acontecendo. Após uma corrida louca entre as árvores, chegaram a uma área aberta onde eram aguardados por alguns soldados Surani. Os cavaleiros investiram, e quase todos os guerreiros saíram da frente para não serem atropelados. No entanto, um deles manteve-se firme, apesar do terror estampado no rosto, e girou a espada azul que empunhava com ambas as mãos. Ouviu-se o relinche de um cavalo, e o cavaleiro foi atirado ao chão quando a lâmina cortou a pata direita do animal debaixo dele. Pulga deixou de ver a luta quando passou a galope. Uma flecha passou por cima do ombro de Pulga, zumbindo como uma abelha irritada. Encostou-se ao dorso da montaria, tentando diminuir a área de pontaria dos arqueiros que vinham atrás. Mais à frente, um soldado tombou para trás na sela com uma flecha vermelha atravessada no pescoço. Não tardou para que ficassem longe do alcance das flechas, continuando a cavalgar em direção a um parapeito erguido em uma estrada velha das Minas do Sul. Era grande a agitação das centenas de silhuetas de cores vivas que se discerniam por detrás dele. O tenente fez sinal para que os cavaleiros contornassem o parapeito, virando para o oeste. Logo que se tornou evidente que o grupo iria contornar a fortificação em vez de atacá-la, vários arqueiros Surani subiram o reduto e correram, com o intuito de interceptá-los. Assim que ficaram ao alcance das flechas, o ar encheu-se de hastes vermelhas e azuis. Pulga ouviu um cavalo relinchar, mas não conseguiu ver o animal atingido ou seu cavaleiro. Cavalgando depressa, ficaram longe do alcance dos arqueiros e entraram em outro denso arvoredo.
O tenente parou a montaria por um momento e gritou: a partir daqui, sigam direto para o norte. Estamos quase chegando ao descampado, onde não teremos abrigo e a velocidade será nossa única aliada. Assim que entrarem nos bosques ao norte, não parem. As nossas forças já devem ter conseguido penetrar ali. Por isso, se conseguirmos atravessar, não teremos problemas. Meesham descrevera os bosques como tendo cerca de 3 a 5 quilômetros de extensão. De lá, restariam perto de 5 quilômetros de descampado até alcançaremos o início da passagem norte através das colinas. Diminuíram o passo, tentando descansar os cavalos tanto quanto fosse possível. Conseguiam ver as ínfimas silhuetas dos Surani lá atrás, mas jamais conseguiriam alcançá-los antes que os cavalos retomassem o galope. Mais à frente, Pug via as árvores da floresta que se agigantavam a cada minuto transcorrido. Sentia os olhos que deviam estar ali, observando-os, aguardando-os. Assim que estivermos ao alcance das flechas, galopem a toda velocidade, gritou o tenente. Pug reparou que os soldados desembainhavam as espadas, pegavam os arcos, e fez o mesmo com a sua espada. Ainda que sentisse algum desconforto tendo que segurar a arma com firmeza na mão direita, prosseguiu a trote rumo às árvores. De súbito, o ar ficou repleto de flechas. Pug sentiu uma ricochetear no elmo, empurrando-lhe a cabeça para trás com o golpe e deixando com lágrimas nos olhos. Incitou o cavalo a avançar às cegas, enquanto piscava os olhos para ver com nitidez. Levava o escudo na mão esquerda e a espada na mão direita. Quando conseguiu enxergar novamente com clareza, percebeu que estava no bosque. O seu cavalo de batalha reagia à pressão das pernas enquanto penetrava na floresta. Um soldado vestido de amarelo saltou de trás de uma árvore e tentou atingir o garoto, que bloqueou o golpe de espada com o escudo, provocando um choque entorpecedor no braço esquerdo. Ergueu o braço acima do ombro, tentou atingir o soldado, que escapou com um salto, e o golpe errou o alvo. Pug esporeou o cavalo para que avançasse antes que ele voltasse à posição de ataque. Ao redor, a floresta ressoava com sons de batalha. Pug mal conseguia distinguir os outros cavaleiros entre as árvores. Por diversas vezes derrubou soldados Surani que tentavam impedir a passagem. Um deles tentou agarrar as rédeas do cavalo, mas Pug deixou-o tonto com uma pancada no elmo que mais parecia um pote. Pug tinha a sensação de estarem envolvidos em um lunático jogo de esconde-esconde, em que saltavam soldados de infantaria árvore sim, árvore não. Sentiu uma dor lancinante na face direita. Tocando com as costas a mão que segurava a espada ao mesmo tempo que avançava pela floresta, sentiu umidade e quando afastou a mão viu sangue nos nós dos dedos. Sentiu uma curiosidade indiferente. Sequer tinha ouvido a flecha que o ferira. Por mais 2 vezes foi de encontro a soldados que eram derrubados pelo cavalo de guerra. De repente, saiu da floresta e foi assaltado por um caleidoscópio de imagens. Parou momentaneamente para compreender a cena. A menos de 100 metros a oeste do ponto de onde saíra da mata, podia-se ver um enorme dispositivo com cerca de 30 metros de extensão e postes de 20 metros de altura em cada extremidade. Homens estavam agrupados ao redor, os primeiros Surani que Pug via sem armadura. Esses homens vestiam longos mantos pretos, se estavam desarmados. Entre os postes, o ar estava preenchido por uma névoa acinzentada e reluzente, como a que tinham visto no quarto de Kulga, impedindo a visão da área por detrás. Via-se uma carroça ser puxada da névoa por 2 bestas de 6 pernas, cinzentas atacadas, incitadas por 2 soldados de armadura escarlate. Várias outras carroças estavam espalhadas afora da máquina, e viam-se alguns daqueles animais estranhos pastando afastados das carroças. Além do estranho dispositivo, estendia-se um enorme acampamento no prado, com mais tendas do que Pug conseguia contar. Estandartes de padrões desconhecidos e cores vibrantes esvoaçavam ao vento por cima das tendas, e a fumaça que subia das fogueiras, que era levada pela brisa, feria-lhe o nariz com um odor acre. Surgiam mais cavaleiros vindos das árvores e Pug incitou o cavalo para a frente, desviando-se do estranho dispositivo. As bestas de 6 pernas ergueram as cabeças e saíram vagarosamente do caminho dos cavalos que se aproximavam, parecendo empregar pouco mais do que o esforço necessário para se afastarem no trajeto dos cavaleiros. Um dos homens vestidos de negro correu em direção aos cavaleiros. Parou e afastou-se para o lado quando passaram a grande velocidade. O escudeiro o viu de relance, rosto barbeado, lábios movendo-se e olhos fixos para além do garoto. Pug ouviu um grito e, olhando para trás, viu um cavaleiro caído, o cavalo imobilizado como uma estátua. Aproximavam-se vários guardas para dominar o homem, quando o garoto se virou para a frente. Passando pelo estranho dispositivo, reparou em um conjunto de grandes tendas de cores vibrantes à esquerda. Mais à frente, o caminho estava desimpedido. Pug avistou Kulga e puxou as rédeas do cavalo para aproximar-se do mago. A 30 metros à sua direita, viu outros cavaleiros. Enquanto fugiam, ouviu Kulga gritar-lhe algo, mas não conseguiu entender. O mago apontou para o rosto e depois para Pug, e este se deu conta de que o mago queria saber se estava bem. Pug acenou com a espada e sorriu, e o mago devolveu-lhe o sorriso. De repente, a cerca de 100 metros, ouviu-se um zunido alto e surgiu um homem de manto negro, como se tivesse aparecido do nada. O cavalo de Kulga avançou direto até ele, e o homem apontou para o mago um artefato de aspecto estranho que trazia na mão. O ar crepitou de energia. O cavalo de Kulga relinchou, e caiu como se tivesse sido abatido como uma machadada. O mago corpulento foi atirado por cima da cabeça do cavalo, caindo sobre o ombro. Com uma incrível demonstração de agilidade, rolou e levantou-se, lançando-se em direção ao homem de negro. Pug parou, apesar da ordem para prosseguir. Fez o cavalo virar e voltou atrás, deparando-se como o mago montado no peito do homem menor, cada um agarrando o pulso esquerdo do outro com a mão direita.
Pug percebeu que se olhavam nos olhos, em um embate de vontades. Coogan já explicará a Pug esse estranho poder mental. Era uma forma de um mago tentar submeter a vontade de outro à sua. Exigia muita concentração, envolvia grande risco. Pug saltou do cavalo e correu para o local onde os dois homens se debatiam. Com a parte plana da espada, desferiu um golpe na têmpora da figura, vestida de negro. O homem tombou, inconsciente. Coogan levantou-se, cambaleando. Obrigado, Pug. Estou certo de que não conseguiria vencê-lo. Jamais enfrentei tamanha força mental. Coogan olhou para o local onde o cavalo estremecia no chão. Já não serve. Virando-se para Pug, disse, ouça com atenção, pois terá de levar o recado a Lord Borrick. Na velocidade com que a carroça estava passando pelo portal, calculo que consigam trazer várias centenas de homens por dia, talvez muito mais do que isso. Diga ao Duque que seria uma atitude suicida tentar tomar a máquina. Os magos deles são muito poderosos. Creio que não conseguiremos destruir a máquina que usam para manter o portal aberto. Se ao menos eu tivesse tempo para estudá-la. Ele precisa pedir reforços a Krondor, talvez até ao leste. Pug agarrou Coogan pelo braço. Não vou conseguir me lembrar de tudo isso. Iremos juntos. Coogan começou a protestar, mas estava enfraquecido demais para impedir que o garoto o arrastasse até onde o cavalo aguardava. Ignorando os protestos de Coogan, forçou o mestre a subir na sela. Pug hesitou por um instante ao reparar no cansaço do animal, logo chegando a uma conclusão. Não aguentará nós dois. Coogan gritou ao dar uma palmada no flanco do animal. Eu arranjo outro. Pug examinou a área enquanto o cavalo se afastava a galope. Uma montaria sem cavaleiro andava ali perto, a pouco mais de 10 metros dele, mas, quando se aproximou, o animal fugiu. Praguejando, Pug virou-se e deparou-se com a visão do Tsurani, vestido de negro levantando-se. Só existia um pensamento na cabeça de Pug. Capturar um prisioneiro que, ainda por cima e pelo aspecto, era o mago Tsurani. Pug apanhou o mago de surpresa, derrubando-o. O homem tentou recuar, alarmado ao ver Pug erguendo a espada ameaçadoramente. Estendeu a mão em um gesto que Pug supôs ser sinal de submissão, levando-o a hesitar. De súbito, foi tomado por uma onda de dor, tendo de se esforçar para não cair. Cambaleou, em meio ao sofrimento atroz, viu uma figura familiar cavalgando na sua direção, gritando seu nome. Pug sacudiu a cabeça, e a dor desapareceu de um momento para outro. Meeshon avançava a grande velocidade, e Pug estava certo de que o homem livre conseguiria levar o Tsurani até o acampamento do Duque se Pug conseguisse impedir que fugisse. Então girou sobre os calcanhares, esquecendo a dor, e aproximou-se do Tsurani ainda deitado de costas. Um olhar chocado atravessou o rosto do mago ao ver o garoto investindo mais uma vez. Pug ouviu a voz de Meeshon chamando, mas não desviou o olhar do adversário. Eram vários os soldados Tsurani que corriam pelo prado, acudindo ao mago caído, mas Pug encontrava-se a poucos metros, e Meeshon estava prestes a alcançá-los. O mago levantou-se de um salto e levou a mão ao interior do manto. Tirou um pequeno dispositivo e ativou. Ouviu-se um zumbido alto saindo do objeto. Pug lançou-se ao homem, decidido a derrubar o que quer que aquilo fosse. O objeto zumbiu ainda mais alto, e Pug ainda ouvia Meeshon gritando seu nome ao atingir o mago, enterrando o ombro no estômago do homem. Subitamente, o mundo explodiu em uma mescla de cores brancas e azuis, e Pug sentiu-se caindo por um arco-íris até um fosso de trevas. Pug abriu os olhos. Por um momento, esforçou-se por focar a vista, pois tudo no seu campo de visão parecia tremeluzir. Então despertou por completo, percebendo que ainda era noite e que o tremeluzir vinha de fogueiras a curta distância do local onde estava deitado. Tentou se sentar e percebeu que tinha as mãos amarradas atrás das costas. Ouviu um gemido ao seu lado. Na luz tênue, conseguiu distinguir as feições de um soldado de cavalaria lamutiano deitado a poucos metros dele. Também estava amarrado. Sua face transparecia cansaço e apresentava um ferimento de aspecto desagradável que vinha desde a raiz do cabelo até a maçã do rosto, totalmente coberto por uma crosta de sangue seco. O som de conversa em voz baixa atrás dele desviou a atenção de Pug. Rolou e viu 2 guardas Tsurani de sentinela, com armaduras azuis. Vários outros prisioneiros amarrados jaziam no chão entre o garoto e os 2 forasteiros, que conversavam na sua língua estranha e melodiosa. Um deles reparou no movimento de Pug, e disse algo ao outro, que acenou com a cabeça e foi embora a passo rápido. Não demorou a voltar com outro soldado que, por sua vez, vestia uma armadura vermelha e amarela, com um enorme penache no elmo, e que deu ordem aos 2 guardas para erguerem Pug. O rapaz foi rudemente posto de pé, e o recém-chegado posicionou-se à sua frente, examinando com cuidado. O homem tinha cabelo escuro e possuía os olhos esbugalhados e muito separados que Pug vira anteriormente nos Tsurani mortos no campo. À luz fraca da fogueira, a pele era quase dourada. Não fosse a baixa estatura, grande parte dos soldados Tsurani poderia passar por cidadãos de muitas das nações de Midemia, mas esses homens dourados, como Pug chamava em pensamento, assemelhavam-se aos mercadores cristianos que vira em Cride anos atrás, vindos da distante cidade mercantil de Xinlai. O oficial inspecionou as roupas do garoto. Em seguida, ajoelhou-se e examinou as botas que calçava. Levantou-se e deu uma ordem ríspida ao soldado que fora chamá-lo, que bateu continência e se dirigiu a Pug. Agarrou o garoto amarrado e levou-o por um caminho sinuoso que atravessava o acampamento. No centro do acampamento, enormes estandartes pendiam de colunas cruzadas, dispostas em círculo ao redor de uma enorme tenda. Todos exibiam estranhos desenhos, criaturas de configurações exóticas, representadas com cores fortes.
Vários mostravam símbolos de um idioma desconhecido. Foi para aquele lugar que Pug foi sendo ora puxado, ora arrastado, em meio a centenas de soldados Surani sentados calmamente polindo as armaduras de couro e reparando as armas. Foram vários os que olharam quando o garoto passou, mas no acampamento não se ouvia o ruído e o alvoroço é que Pug se habituara no acampamento e seu próprio exército. A sensação que o transportava para outro mundo não se limitava aos estranhos e coloridos estandartes. Pug tentou prestar atenção nos detalhes, pois, se conseguisse fugir e transmitir o relato, poderia dizer ao Duque algo que lhe fosse útil, mas os seus sentidos estavam sendo traídos por tantas imagens inusitadas. De tudo o que estava vendo, não sabia o que poderia ser importante. À entrada da enorme tenda, o guarda que arrastava Pug foi questionado por outros dois que usavam armaduras pretas de cor de laranja. Uma breve troca de palavras resultou no afastamento da aba da tenda, e Pug foi empurrado para dentro. Caiu para frente em uma volumosa pilha de peles e tapetes. De onde caíra, conseguia ver mais estandartes pendurados nas paredes da tenda, que era ricamente decorada, com tapeçarias aparentemente de seda, além de espessas almofadas. Mãos levantaram-no com brutalidade, e Pug viu que vários homens o observavam. Todos usavam as armaduras vistosas e os elmos com penachos dos oficiais Surani, com exceção de dois que estavam sentados em um estrado elevado coberto de almofadas. O primeiro vestia um simples manto preto com capuz jogado para trás, deixando à vista um rosto magro e pálido e uma cabeça calva, o mago Tsurani. O outro vestia um manto cor de laranja, com acabamento preto, de aspecto opulento, cortado abaixo dos joelhos e cotovelos, de modo prático. Pela aparência hirsuta e musculosa, e levando em conta as diversas cicatrizes visíveis, Pug supôs que aquele homem era um guerreiro que retirara a armadura para passar a noite. O homem de preto disse algo em tom estridente e cantarolado aos outros. Nenhum dos outros homens falou, mas o de manto laranja acenou com a cabeça. A enorme tenda era iluminada por um único braseiro que se encontrava próximo ao local onde os dois homens com mantos estavam sentados. O mais esguio, vestido de preto, inclinou-se para a frente, e a luz do braseiro que vinha de baixo iluminou-lhe o rosto, conferindo-lhe um ar inegavelmente demoníaco. As palavras chegaram hesitantes e com um sotaque carregado. Sei, pouco, da sua fala. Compreende? Pug confirmou balançando a cabeça, com o coração aos pulos ao mesmo tempo que sua mente trabalhava rápido. O treinamento de Kugan estava entrando em ação. Para começar, acalmou-se, desanuviando o nevoeiro que tomara conta dele. Em seguida, ampliou todos os sentidos, de forma automática, interiorizando todos os fragmentos disponíveis de informações, procurando algum pedaço útil de conhecimento que pudesse aumentar as probabilidades de sobrevivência. O soldado que se encontrava mais perto da entrada pareceu relaxar, deitando-se em uma pilha de almofadas e pondo o braço esquerdo atrás da cabeça, com somente parte da atenção dedicada ao prisioneiro. Contudo, Pug reparou que a outra mão nunca se afastava mais do que poucos centímetros do punho de uma adaga de aspecto perigoso que trazia à cintura. Uma breve cintilação de luz no material laqueado revelou a presença do punho de outra adaga, que sobressaía parcialmente de uma almofada junto ao cotovelo direito do homem vestido de laranja. Ouça, pois lhe digo algo, disse o homem de preto devagar. Depois, perguntas pode fazer. Minta, morre. Devagar. Entende? Pug assentiu. Não havia sombra de dúvida em sua mente. Este homem, disse que estava vestido de preto, indicando o homem com manto curto laranja, é um grande homem. Ele é importante. Ele é. Usou uma palavra que Pug não entendeu. Quando o garoto sacudiu a cabeça, o mago disse, família dele grande. Minvanabi. É segundo do. Procurou o termo, traçou um círculo com as mãos, como se indicasse todos os homens da tenda, oficiais orgulhosos dos seus penachos. Homem que comanda. Pug balançou a cabeça e disse em voz baixa, o seu senhor? O mago apertou os olhos, como se estivesse prestes a levantar objeções por Pug falar sem ser sua vez, mas, em vez de fazê-lo, disse, após uma pausa, sim, senhor da guerra, é por vontade dele que estamos aqui. Este homem é segundo em comando do senhor da guerra, indicou o homem de laranja, que assistia impassível e sereno. Você não é nada para este homem. Era óbvio que o mago estava se sentindo frustrado com a incapacidade de transmitir o que desejava. Era evidente que aquele senhor era muito especial na concepção do seu povo, e o homem que fazia a tradução estava se esforçando para impressionar Pug. O Lorde interrompeu o tradutor e falou durante algum tempo, acenando depois para Pug. O mago calvo inclinou a cabeça em concordância e voltou a se concentrar em Pug. Você é Lorde? Pug ficou surpreso e balbuciou uma resposta negativa. O mago fez o aceno com a cabeça, traduziu e foram-lhe transmitidas instruções pelo seu senhor. Voltou-se mais uma vez para Pug. Veste roupas de Lorde, certo? Pug assentiu. A túnica que vestia era de um tecido mais requintado do que tecido caseiro dos soldados comuns. Tentou explicar a posição que detinha como membro da corte do duque. Após várias tentativas, conformou-se com a suposição de que seria uma espécie de serviçal com um cargo de grande importância. O mago pegou um pequeno dispositivo e ofereceu-o a Pug. Após um momento de hesitação, o garoto estendeu a mão e pegou-o. Tratava-se de um cubo de material semelhante ao cristal, cortado por veios rosa. O homem de laranja deu uma ordem, e o mago traduziu. O Lorde diz, quantos homens passam para... Vacilou e apontou. Pug não fazia ideia de onde estava ou qual a direção que estava sendo indicada. Não sei onde estou, disse. Estava inconsciente quando me trouxeram aqui. O mago ficou absorto em seus pensamentos por um momento, até que disse, por ali,
disse, apontando à direita de onde acabará de indicar. Esta montanha alta, maior de todas. Por ali, deslocou a mão ligeiramente. No céu, tem 5 fogos, assim. Fez um desenho com a mão. Pouco depois, Pug entendeu. O homem apontara para a localização da montanha de pedra e para o ponto onde podia-se ver no céu a constelação a que chamavam 5 joias. Encontrava-se no vale que tinham atacado de surpresa. A passagem indicada seria a que servirá de percurso de fuga. Eu não sei mesmo quantos eram. O mago olhou atentamente para o cubo nas mãos de Pug, que não deixará de brilhar em tons cor-de-rosa suaves. Bom, fala a verdade. Foi então que Pug percebeu que segurava nas mãos uma espécie de dispositivo que os informaria caso tentasse enganá-los. Sentiu um desespero sombrio invadi-lo. Sabia que quaisquer esperanças de sobrevivência que tivesse deveriam envolver alguma forma de traição à sua pátria. O mago fez várias perguntas sobre a natureza das forças além do vale. Uma vez que iam ficando sem resposta, já que Pug não assistira às reuniões que tratavam de assuntos de estratégia, o interrogatório passou para um campo mais genérico, acerca de assuntos triviais de Midemia, mas se pareciam fascinar o Surani. A entrevista prosseguiu durante várias horas. Pug quase desmaiou em várias ocasiões devido à pressão da situação, combinada com a fadiga extrema. Em uma dessas ocasiões, serviram-lhe uma bebida forte que lhe restaurou as energias por algum tempo, embora o tivesse deixado atordoado. Respondeu a tudo. Por várias vezes deu um jeito de evitar o dispositivo da verdade, revelando somente uma parte das informações solicitadas e não oferecendo nada demais. Em várias dessas ocasiões, era visível que o Lorde e o Mago ficavam exasperados pela incapacidade de lidar com as respostas incompletas ou complexas. Por fim, o Lorde determinou o final do interrogatório, e Pug foi arrastado para fora. O Mago foi atrás. Fora da tenda, o Mago encarou Pug. O meu amo diz, acho que este serviçal, apontou para o peito de Pug. Ele é, procurou a palavra, ele é esperto. O meu amo não se importa com serviçais espertos, trabalham bem, mas ele acha que você é esperto demais. Mandou que lhe dissesse que você precisa ter cuidado, pois agora é escravo. Escravo esperto pode viver mais tempo. Escravo muito esperto morre num instante-se. Novamente uma pausa. Depois, o mago deu um largo sorriso. Se tiver sorte. Sim, essa é a palavra. Pronunciou a palavra mais uma vez com cuidado, como se estivesse sentindo seu sabor. Sorte. Pug foi levado de volta à área onde estavam os prisioneiros, e lá foi deixado com os seus pensamentos. Olhou em volta e reparou que eram poucos os cativos que estavam acordados. A maioria parecia confusa e desalentada. Um deles chorava abertamente. Pug ergueu o olhar para o céu e viu a orla rosada ao longo das montanhas a oeste, anunciando a aurora iminente. Capítulo 15. Conflito. A chuva caía incessante. Na entrada da caverna, estava um grupo de anões sentados ao redor de uma pequena fogueira com a escuridão do dia refletida em seus rostos. Dougan fumava o seu cachimbo e os outros se ocupavam com as armaduras, reparando cortes e brechas no couro, polindo e lubrificando metal. Um caldeirão de ensopado fervia no fogo. Thomas encontrava-se ao fundo da caverna com a espada sobre os joelhos. Olhava inexpressivamente para além dos demais, o olhar fixo em um ponto muito distante. Por 7 vezes os anões das Torres Cinzentas tinham ousado atacar os invasores, e por 7 vezes os Surani tinham sofrido pesadas perdas. Porém, em todas as ocasiões ficava claro que o número de alienígenas permanecia inalterado. Já haviam desaparecido muitos anões por cujas vidas o inimigo pagará um preço elevado, mas ainda maior era o custo que essas perdas representavam para as famílias das Torres Cinzentas. Os anões, que gozavam de grande longevidade, tinham menos filhos e mais espaçadamente do que os humanos. Cada perda diminuía a espécie dos anões de um modo muito mais prejudicial do que os humanos seriam capazes de imaginar. Todas as vezes que os anões se reuniram e atacaram passando pelas minas para o vale, Thomas estivera na frente de batalha. O elmo dourado servia de guia aos anões. A espada dourada erguia-se acima do tumulto, ao cair, ceifava as vidas dos inimigos. Em combate, o jovem no castelo transformava-se em uma figura poderosa, um guerreiro heróico cuja presença no campo de batalha enchia o Surani de respeito e pavor. Qualquer dúvida que Thomas pudesse ter quanto à natureza mágica das suas armas e armadura, depois de ter afugentado, o espectro dissipara-se, na primeira vez que as usará em combate. Tinham reunido 30 anões guerreiros em Caldara, seguindo depois pelas minas até uma entrada na parte sul do vale ocupado. Surpreenderam uma patrulha Tsurani a curta distância das minas e a mataram. Contudo, durante o conflito, Thomas fora afastado dos anões por 3 guerreiros Tsurani. Quando se aproximaram dele com as espadas erguidas acima da cabeça, sentiu que algo o estava possuindo. Precipitando-se entre 2 deles, como um acrobata enlouquecido, matara ambos com um único golpe de um lado ao outro. O terceiro foi cortado rapidamente por trás antes de conseguir se recuperar do movimento repentino. Após a luta, Thomas fora invadido por uma exaltação que nunca antes conhecera, e que, de certa forma, também o assustou. No caminho de volta da batalha, sentirá-se inundado por uma energia desconhecida. Nas batalhas subsequentes, tiveram o mesmo poder e a mesma perícia com as armas. Contudo, a exaltação tornará-se algo mais imediato, e nas 2 últimas ocasiões teve visões. Agora, pela primeira vez, as visões chegavam de modo inesperado.
Eram transparentes, como uma imagem colocada sobre outra. Através delas, conseguia ver os anões e a floresta mais ao longe. Porém, surgia sobreposta uma cena de pessoas há muito mortas e lugares que desapareceram da memória dos vivos. Salões enfeitados com ornamentos dourados eram iluminados por tochas que lançavam chamas dançantes nos cristais colocados nas mesas. Taças que jamais sentiram o toque humano eram levadas aos lábios curvados em sorrisos estranhos. Senhores distintos de uma raça muito extinta ceavam em um banquete diante dos olhos do garoto. Apesar da estranheza que tudo aquilo lhe provocava, reconhecia alguma familiaridade. Semelhantes aos humanos, mas com orelhas e olhos de elfos. Altos como o povo elfo, mas mais largos de ombros e com braços mais musculosos. As mulheres eram belas, ainda que de modo exótico. O sonho ganhou forma e substância, mais nítido do que qualquer outra visão anterior. Thomas esforçou-se para conseguir ouvir o riso débil, o som da música estranha e as palavras que trocavam. Foi arrancado dos seus desvarios pela voz de Dougan. Quer comer alguma coisa, rapazinho? Somente uma parte da sua consciência tinha capacidade para responder ao se levantar e atravessar o espaço entre ambos para aceitar a tigela de ensopado de carne que lhe era oferecida. Ao tocar na comida, a visão desvaneceu-se, e Thomas sacudiu a cabeça para desanuviá-la. Está bem, Thomas? Sentando-se devagar, Thomas olhou para o amigo por um instante. Não sei bem, disse, hesitante. Alguma coisa. Eu não sei bem. Deve ser cansaço. Dougan olhou para o garoto. A marca dos combates começava a revelar-se em seu jovem rosto. Sobrara pouco do garoto que era, e ele lembrava cada vez mais um homem. Contudo, além do endurecimento normal do caráter que advinha das batalhas, algo mais estava acontecendo com Thomas. Dougan ainda não concluíra se a alteração seria totalmente positiva ou nociva, ou se poderia sequer considerá-la nesses termos. 6 meses de observação não bastavam para chegar a alguma conclusão. Desde que vestira a armadura oferecida pelo dragão, Thomas tornara-se um guerreiro de capacidades lendárias. Além disso, o garoto, não, o jovem, estava ganhando peso, ainda que a comida nem sempre fosse abundante. Era como se algo estivesse agindo para fazê-lo crescer de modo a ajustar-se à armadura. E as suas feições estavam adquirindo um aspecto estranho. O nariz ganhará uma forma ligeiramente mais angular, esculpido de modo mais delicado do que antes. As sobrancelhas estavam agora mais arqueadas e os olhos mais fundos. Ainda era o mesmo, mas como uma tênue mudança no semblante, como se estivesse usando a expressão de outra pessoa. Dougan deu uma longa baforada no cachimbo e olhou para o tabardo branco que Thomas vestia. 7 vezes entrará em combate e não tinha uma única mancha. Terra, sangue e todas as outras formas de sujeira eram rejeitados pelo tecido. A divisa do dragão dourado cintilava com o mesmo brilho do dia em que o tinham encontrado. O mesmo acontecia com o escudo que usava em batalha. Atingido tantas vezes, ainda assim, desprovido de marcas. Os anões mantinham certa discrição em relação ao assunto, pois outrora essa raça recorrera à magia na fabricação de armas poderosas. Contudo, tratava-se de algo diferente. Aguardariam para ver no que resultaria antes de julgarem. Estavam prestes a terminar a parca refeição quando um dos guardas na orla do acampamento se aproximou da clareira, na frente da caverna. Alguém está vindo. Os anões depressa pegaram as armas e ficaram alertas. Em vez dos soldados Surani de armaduras peculiares, surgiu um homem sozinho trajando o manto e a túnica com os tons cinzento escuros da patrulha natalesa. Caminhou diretamente para o centro da clareira e anunciou numa voz enrouquecida pelos dias correndo através de florestas úmidas. Salve, Dougan das Torres Cinzentas. Dougan avançou. Salve, Grinsvoord de Natal. Os patrulheiros estavam exercendo funções de batedores e mensageiros desde que os invasores haviam tomado a cidade livre de Valinor. O homem entrou na caverna e sentou-se. Foi-lhe oferecida uma tigela de ensopado, e Dougan perguntou, que novidades traz? Lamento dizer que não são boas, disse, entre bocados de guisado. Os invasores mantêm uma frente de combate firme desde a saída do vale, a nordeste, em direção a Lamut. Reforçaram Valinor com novas tropas vindas de seu mundo, que estão fincadas como um punhal entre as cidades livres e o reino. Quando saí, há 2 semanas, tinham atacado o acampamento principal das hostes do reino por 3 vezes, e é provável que tenham voltado a atacar desde então. Assolam as patrulhas de Cride. Venho transmitir-lhes a convicção de que, em breve, irão iniciar uma campanha na sua região. Dougan ficou perplexo. O que levou os duques a pensar isso? Os nossos sentinelas não detectaram sinal de aumento de atividade dos forasteiros por aqui. Atacamos todas as patrulhas que eles têm enviado. Seria possível dizer até que parece que estão nos deixando em paz. Não tenho certeza. Ouvi dizer que o mago Kugan pensa que os Surani procuram os metais das suas minas, embora eu não saiba de nada. Seja como for, foi esta mensagem que os duques transmitiram. Acham que será lançado um ataque às entradas das minas no vale. Fui incumbido de avisar que poderão chegar novas tropas Surani pela extremidade sul do vale, pois não têm ocorrido grandes ataques ao norte, somente pequenas incursões. Agora, vocês devem agir conforme acharem mais adequado. Dito isso, dedicou toda a atenção à comida. Dougan ficou pensando. Diga, Grinsvoord, que notícias tem do povo elfo? Poucas. Desde que os forasteiros invadiram a região sul das florestas dos elfos, ficamos sem meios de comunicação. O último mensageiro dos elfos chegou mais de uma semana antes da minha partida.
Segundo essas últimas informações, tinham detido os bárbaros nos vales onde o rio Cride atravessa a floresta. Também surgiram rumores de criaturas de outro mundo envolvidas em combates com os invasores. Até onde sei, somente alguns camponeses de aldeias incendiadas viram essas criaturas, então eu não daria grande importância ao que dizem. Todavia, há uma informação interessante. Ao que parece, uma patrulha de Yabon percorreu uma extensão excepcional até as margens do Lago do Céu. Nas margens encontraram o que restava de alguns Surani e um bando de goblins atacando ao sul vindo das terras do norte. Pelo menos, parece que não precisamos nos preocupar com as fronteiras ao norte. Talvez pudéssemos conseguir que se digladiassem por uns tempos e nos deixassem em paz. Ou que se unissem contra nós, disse Dougan. Ainda assim, parece-me improvável, pois os goblins costumam matar primeiro e deixar as negociações para depois. Grimsworth riu entre dentes. De certa forma, parece adequado que esses dois povos sanguinários cruzem os caminhos um do outro. Dougan concordou. Esperava que Grimsworth estivesse certo, ainda que se sentisse inquieto com a ideia de que as nações do norte, como os anões denominavam as terras do norte, viessem a se juntar à contenda. Grimsworth limpou a boca com as costas da mão. Ficarei somente esta noite, pois para passar em segurança pelas posições tenho que me apressar. Eles reforçaram as patrulhas perto da costa, isolando Cride por dias a fio. Passarei algum tempo lá para depois iniciar o longo percurso até o acampamento dos duques. Você voltará? Perguntou Dougan. O patrulheiro sorriu, e o riso rasgado brilhou em contraste com a pele escura. Talvez, se os deuses forem amáveis. Se não vier, um dos meus irmãos virá. É possível que se encontrem com Leon, o Alto, pois foi enviado a Elvandar. Se tudo correr bem, talvez se dirija para cá com missivas de Lady Aglarana. Seria bom saber como está passando o povo elfo. A cabeça de Thomas ergueu-se, abandonando as suas divagações, ao ouvir o nome da rainha dos elfos. Dougan deu mais uma baforada no cachimbo e balançou a cabeça. Grimsworth virou-se para Thomas e dirigiu-lhe a palavra pela primeira vez. Trago uma mensagem de Lord Borrick, Thomas. Fora Grimsworth que levará as primeiras mensagens dos anões, bem como a indicação de que Thomas estava são e salvo. Thomas quisera regressar para junto das forças do reino com Grimsworth, mas o patrulheiro natalês se recusará a levá-lo, justificando-se com a urgência de avançar depressa e com discrição. Grimsworth prosseguiu. O duque alegra-se com a sua boa sorte e saúde. Porém, também envia más notícias. O seu amigo Pulso sucumbiu no primeiro ataque ao acampamento de Surani e foi capturado. Lord Borrick partilha a sua perda. Thomas não disse uma única palavra e caminhou para o interior da caverna. Sentou-se no fundo, tão imóvel quanto as rochas ao seu redor, até que os ombros começaram a tremer. O tremor aumentou de intensidade até o descontrole, fazendo os dentes baterem como se estivesse congelando. De repente, caíram lágrimas inesperadas pelas faces, e Thomas sentiu uma dor cálida subindo das entranhas até a garganta, apertando-lhe o peito. Sem emitir um único som, arquejou e foi sacudido por violentos soluços silenciosos. À medida que a dor se tornava quase insuportável, uma semente de fúria gélida ganhou forma no âmago do seu ser, impelindo e desalojando profunda dor inflamada. Dougan, Grimsworth e os outros ergueram o olhar quando Thomas voltou a entrar na luz da fogueira. Pode transmitir ao duque que agradeço por ter se lembrado de mim? Perguntou ao patrulheiro. Grimsworth assentiu. Assim farei, rapaz. Creio que você poderia fazer o trajeto até Cride, caso deseje voltar para casa. Estou certo de que a sua espada seria útil ao príncipe Leon. Thomas ficou pensativo. Seria agradável voltar a ver a sua terra, mas o castelo não passaria de mais um aprendiz, ainda que empunhasse armas. Deixariam que combatesse se o castelo fosse atacado, mas certamente não o deixariam participar dos ataques. Agradeço, Grimsworth, mas ficarei. Ainda resta muito a fazer, e eu gostaria de participar. Queria lhe pedir que dissesse à minha mãe e ao meu pai que estou bem e que penso neles. Sentando-se, acrescentou, se o meu destino for regressar a Cride, então retornarei. Grimsworth olhou atentamente para Thomas, e parecia prestes a falar quando reparou que Dougan sacudia discretamente a cabeça. Mais do que quaisquer outros humanos no oeste, os patrulheiros de Natal entendiam os modos dos elfos e dos anões. Estava ocorrendo algo ali que, por ora, Dougan achou por bem deixar quieto, e Grimsworth reconhecia a sabedoria do chefe dos anões. Logo que a refeição terminou, foram colocadas sentinelas, e os outros se prepararam para dormir. Com o enfraquecimento do fogo, Thomas começou a ouvir os débeis sons de música que não pertencia à espécie humana e voltou a ver as sombras dançando. Antes de ser dominado pelo sono, viu com nitidez uma figura afastada das outras, um guerreiro alto, de rosto cruel e expressão poderosa, trajando um tabardo branco ornado com o brasão de um dragão dourado. Omas estava encostado na parede do túnel. Sorria, e o seu sorriso era cruel e terrível. Tinha os olhos arregalados, as córneas de um branco intenso ao redor das íris azul claras. O seu corpo estava rígido devido à imobilidade. Os dedos abriam-se e fechavam-se em volta do punho da espada branca e dourada. Tremeluziu imagem diante dos seus olhos. Gente alta e elegante que montava dragões vivia em grandes salões nas profundezas da terra. À distância, ouvia música e idiomas estranhos dentro de sua mente. A raça muito extinta o atraía. Seres grandiosos responsáveis pela criação daquela armadura que não se destinava a humanos. As visões eram cada vez mais frequentes. Na maioria das vezes, conseguia afastá-las da mente, mas quando sentia a ânsia da batalha se aproximar, como era o caso, as imagens ganhavam dimensão, cor e som. Esforçava-se para ouvir as palavras.
Chegavam abafadas e quase conseguia entendê-las. Sacudiu a cabeça, regressando ao presente. Olhou ao redor da passagem obscura, não mais surpreso com a capacidade de enxergar no escuro. Fez sinal para Dougan, que, a cerca de 10 metros, aguardava em silêncio e a postos com seus homens na outra passagem que atravessava o túnel, e o anão sinalizou ter entendido, acenando com a mão. De cada lado do amplo túnel aguardavam 60 anões preparados para lançar a armadilha. Esperavam pela meia dúzia de anões que fugia à frente de uma força Tsurani, conduzindo o inimigo para a emboscada. O som de passadas vindas do túnel alertou-os. Seguiu-se o barulho do encontro de armas. Thomas ficou tenso. Surgiram vários anões, que se deslocavam de costas, envolvidos em uma luta à retaguarda. Ao passarem pelos túneis laterais, os anões envolvidos na luta não deram sinais que sabiam da presença dos irmãos nos dois lados. Assim que passaram os primeiros Tsurani, Thomas gritou, agora, e saltou para a frente. De súbito, o túnel encheu-se de corpos que se viravam e golpeavam. Quase todos os Tsurani empunhavam as suas espadas, inadequadas a locais apertados, e os anões brandiam machados e martelos com habilidade. Thomas atacou com violência, e vários corpos tombaram. As tochas bruxuleantes dos Tsurani lançavam sombras enlouquecidas que dançavam até o alto das paredes das passagens, confundindo os olhos. Ouviu-se um grito à retaguarda da força Tsurani, e os forasteiros começaram a recuar pelo túnel. Aqueles que carregavam escudos avançaram, formando uma barreira por cima da qual os outros golpeavam. Os anões não conseguiam atingi-los a ponto de causar danos. Sempre que um anão atacava, a barreira de escudos erguia-se, e o atacante recebia em resposta golpes de espada vindos de trás dos escudos. O inimigo ia se afastando em rápidos e curtos recuos. Thomas avançou, pois conseguia golpear os portadores dos escudos. Derrubou 2, mas, logo que um caía, outro tomava o seu lugar. Ainda assim, os anões os acossavam, e os Tsurani batiam em retirada. Chegaram a uma gruta da glória, entrando pelo ponto mais baixo, e os Tsurani logo tomaram posição no centro da grande caverna, formando um círculo irregular de escudos. Os anões pararam por instantes, para depois investir em contraposição. Thomas notou um ligeiro movimento e ergueu o olhar para uma das saliências mais acima. Na escuridão da caverna, era impossível ver o que quer que fosse com nitidez, mas uma sensação repentina alertou. Atenção à retaguarda. Gritou. A maior parte dos anões já conseguirá atravessar a barreira de escudo. Se estava demasiado ocupada para prestar atenção no que dizia, mas alguns dos que estavam próximos interromperam o ataque e olharam para cima. Um dos anões perto de Thomas gritou. Ali em cima. Jorraram figuras negras lá do alto, parecendo rastejar pela superfície da rocha. Outras figuras, humanas, acorreram pelos túneis dos níveis mais altos. Surgiram luzes no alto quando guerreiros Tsurani dos níveis superiores abriram as portinholas das lanternas e acenderam tochas. Thomas ficou petrificado, em estado de choque. Imediatamente atrás dos poucos Tsurani sobreviventes no centro da caverna, surgiram criaturas de todas as aberturas acima, como formigas, com as quais eram muito parecidas. Porém, ao contrário das formigas, caminhavam eretas do meio do corpo para cima e empunhavam armas nos braços quase humanos. Os rostos das criaturas que lembravam insetos possuíam grandes olhos multifacetados, mas as bocas lembravam as dos homens. Deslocavam-se a uma velocidade incrível, esquivando-se à medida que avançavam para atacar os anões que, embora surpresos, reagiram sem hesitação, retomando a batalha. A luta ganhou ainda mais intensidade e foram várias as vezes que Thomas se viu confrontado por dois adversários, Tsurani ou monstros, ou ambos. As criaturas eram obviamente inteligentes, pois lutavam de forma organizada, e ouviam-se suas vozes animalescas gritando no idioma Tsurani. Thomas olhou para cima depois de liquidar uma das criaturas, e viu um novo afluxo de guerreiros vindos do alto. Amém, amém, gritou, e os anões começaram a combater na direção do garoto. Quando estavam quase todos perto dele, ouviram Dougan gritar. Para trás, batam em retirada. Eles são muitos. Devagar, os anões começaram a se mover para o túnel de onde tinham saído e sua relativa segurança. Ali, poderiam enfrentar um número menor de criaturas e Tsurani. Assim esperavam, despistá-los nas minas. Vendo que os anões batiam em retirada, os Tsurani e seus aliados atacaram com mais vigor. Thomas viu um grande número de criaturas interpondo-se entre os anões e o caminho de fuga. Saltou para a frente e ouviu um estranho grito de guerra sair da boca, palavras que não compreendia. A sua espada dourada dardejou. Com um guincho, uma das estranhas criaturas tombou. Outra brandiu uma espada, e Thomas aparou o golpe com o escudo. O braço de um ser menor teria se partido, mas o golpe ressoou no escudo branco e a criatura recuou, logo voltando ao ataque. Novamente a bloqueou e, balançando o braço acima do ombro com uma volta, trespassou-lhe o pescoço, decepando a sua cabeça. A criatura ficou rígida por um momento, acabando por sucumbir aos seus pés. Thomas saltou por cima do corpo caído, pousando diante de 3 guerreiros Tsurani surpresos. Um deles segurava 2 lanternas, e os outros estavam armados. Antes que o homem com as lanternas tivesse tempo de largá-las, Thomas deu um salto para a frente e abateu os outros 2 homens. O terceiro morreu tentando desembainhar a espada. Deixando o escudo pendurado no braço, Thomas abaixou-se e pegou uma lanterna. Virou-se e viu os anões subindo por cima dos corpos das criaturas que matara. Vários amparavam companheiros feridos. Meia dúzia de anões, com Dougan a encabeçá-los, mantinha o inimigo afastado enquanto os outros escapavam. Os anões com os feridos passaram velozes por Thomas. Um deles,
que ficará no túnel durante a batalha, avançou ao ver que os companheiros batiam em retirada. Em vez de armas, carregava 2 odres inchados cheios de líquido. O soldado da retaguarda foi levado de volta ao túnel de fuga e por 2 ocasiões surgiram soldados que tentaram cercá-los para isolá-los. Em ambas as ocasiões, Thomas atacou, fazendo-os tombar. Quando Dougan e os seus guerreiros subiram nos corpos dos monstros caídos, Thomas gritou: "Preparem-se para saltar." Pegou os 2 odres pesados que o anão segurava. "Agora!" gritou. Dougan e os outros deram um salto para trás, deixando Surani do outro lado dos cadáveres. Sem hesitar, os anões correram pelo túnel enquanto Thomas atirava os odres nos corpos. Eles tinham sido transportados com cautela, pois eram feitos para se romperem com o de-impacto. Continham nafta, que os anões tinham recolhido de lagos negros nas profundezas das montanhas. Queimava sem pavio, ao contrário do óleo. Thomas ergueu a lanterna e atirou-a para o meio das poças do líquido volátil. Os Surani, hesitando momentaneamente, avançaram no preciso momento em que a nafta explodiu em chamas. Os anões, cegos, ouviam os gritos dos Surani apanhados pelo fogo. Quando recuperaram a visão, avistaram uma única silhueta avançando pelo túnel a passos largos. Thomas surgiu enegrecido, delineado contra as labaredas embranquecidas. Quando os alcançou, Dougan disse: "Virão atrás de nós assim que as labaredas se extinguirem." Seguiram velozes por uma série de túneis, voltaram ao caminho que os levaria à saída do lado ocidental das montanhas. Depois de terem percorrido uma curta distância, Dougan deu ordem para que o grupo parasse. Ele e muitos outros ficaram imóveis, escutando o silêncio dos túneis. Um dos anões deitou-se e logo colocou a orelha no chão, pôs-se em pé de um salto. "Estão vindo." Pelo som, são centenas e as criaturas os acompanham. Devem estar lançando uma grande ofensiva. Dougan examinou a situação. Dos 150 anões que tinham dado início à emboscada, somente cerca de 70 se achavam diante dele, e 12 estavam feridos. Esperavam que alguns tivessem conseguido fugir por outras passagens, mas naquele momento todos corriam perigo. Dougan agiu depressa. "Temos que chegar à floresta." Partiu a passos largos, com os outros atrás. Thomas corria sem dificuldades, mas a sua mente era um turbilhão de imagens. Tinham-no assaltado no calor da batalha, com maior precisão e nitidez do que nas vezes anteriores. Via os corpos dos inimigos caídos, ainda que não fossem nada semelhantes ao Surani. Sentia na boca o sabor dos vencidos, as energias mágicas que o acompanhavam ao beber das feridas abertas na cerimônia da vitória. Sacudiu a cabeça para afastar as imagens. Perguntou-se que cerimônia seria aquela. Dougan falou, e Thomas forçou-se a prestar atenção em suas palavras. "Temos de encontrar outro refúgio", disse, enquanto corriam. "Talvez fosse melhor tentarmos a montanha de pedra. Aqui, as nossas aldeias estão a salvo, mas não dispomos de uma base onde combater, e estou certo de que não vai demorar até que os Surani controlem estas minas. Aquelas criaturas não têm limitações nos combates no escuro. Se forem muitas, poderão nos expulsar das passagens mais profundas." Thomas acenou com a cabeça, incapaz de falar. Fervilhava por dentro um fogo gélido de ódio pelos Surani. Tinham assolado sua terra natal e aprisionado seu irmão em tudo, exceto no nome, e naquele momento muitos de seus amigos anões jaziam mortos sob as montanhas por causa deles. Como uma expressão implacável, fez um voto silencioso de aniquilá-los, custasse que custasse. Eslocaram-se com cautela entre as árvores, atentos a sinais do inimigo. Por 3 vezes em 6 dias tinha havido escaramuça, se agora os anões eram apenas 52. Os feridos mais graves tinham sido levados para a segurança relativa das aldeias mais elevadas, onde seria improvável que os Surani o seguissem. Aí estavam se aproximando da parte sul das florestas dos Elfos. De início, tinham tentado virar para leste na direção da passagem, em busca de um caminho para a Montanha de Pedra. O percurso estava tomado por acampamentos e patrulhas Surani, e viram-se forçados a virar constantemente para o norte. Por fim, decidiram tentar chegar a Elvandar, onde poderiam repousar dos constantes combates. Um dos batedores regressou da posição a 20 metros à frente do grupo e disse, em voz baixa, "Um acampamento no val." Dougan ponderou. Os anões não eram bons nadadores e teriam de cruzar o rio a pé, mas era provável que os Surani controlassem todos os pontos de travessia naquele lado. Teriam de encontrar um lugar sem guardas, se esse lugar existisse. Thomas olhou ao redor. Estava quase anoitecendo, e, caso pretendessem se esgueirar pelo rio tão perto das linhas Surani, seria melhor fazê-lo à noite. Thomas sussurrou essa ideia a Dougan, que concordou. Fez sinal ao guarda para que fosse para o oeste do campo que avistara, de modo a encontrar um lugar capaz de ocultá-los. Após pouco tempo de espera, o guia regressou com a notícia de um matagal, defronte de uma rocha com uma cavidade, onde poderiam aguardar o cair da noite. Correram para lá e viram um pedregulho de granito que saía do chão, subindo uma altura de 4 metros com uma base que se alargava em uma extensão de cerca de 7 a 9 metros. Quando afastaram os arbustos, viram uma cavidade onde caberiam todos, bem aninhados. Tinha somente cerca de 6 metros de lado a lado, mas sob a saliência da rocha estendia-se por mais de 12 metros para baixo. Quando já estavam todos escondidos em segurança, Dougan comentou, "Em algumas épocas, este lugar deve ficar submerso. Vejam como está liso pelo desgaste na parte de baixo. É apertado, mas vai nos manter a salvo por algum tempo." Thomas mal ouviu, pois estava novamente digladiando-se com as imagens, os sonhos despertos, como os chamava. Fechou os olhos, uma vez mais, chegaram as visões e a tênue música.
Vitória fora rápida, mas Ashen-Sugar estava pensativo. Havia algo inquietando o soberano dos confins das águias. O sangue de Algon Cocon, tirano do Vale do Vento, ainda permanecia salgado nos seus lábios, e as suas consortes pertenciam agora a Ashen-Sugar. Ainda assim, parecia faltar algo. Examinou as bailarinas Moredel, dançando no ritmo certo da música para seu deleite. Como deveria ser. Não, a carência era sentida no mais profundo âmago de Ashen-Sugar. A Lenvan, a quem os elfos chamavam de sua princesa, e a sua mais recente preferida, estava sentada no chão, junto ao trono, aguardando a sua vontade. Mal reparou no belo rosto da princesa e no seu corpo flexível, vestido com trajes de seda que serviam para acentuar a sua beleza mais do que para escondê-la. Está inquieto, meu senhor? Perguntou em voz baixa, o pavor que sentia por ele tão pouco escondido como seu corpo. Ele desviou o olhar. Ela entrevira a dúvida que o assolava. Isso significava a morte da princesa, mas iria matá-la mais tarde. Ultimamente, os apetites à carne o tinham abandonado, tanto o prazer da cama como o prazer de matar. Estava ocupado com a sensação indefinível, aquela emoção, tão misteriosa, tão inusitada no seu âmago. Ashen-Sugar ergueu a mão, e as bailarinas prostraram-se no chão, com as testas encostadas na pedra. Os músicos tinham parado de tocar no meio de uma nota, e a caverna ficou em silêncio. Com um gesto, mandou-os embora, e todos saíram correndo do grande salão, passando pelo enorme dragão dourado, Churuga, que aguardava pacientemente seu amo. Omas, disse uma voz. Thomas abriu os olhos de repente. Dougan agarrava seu braço. Está na hora. Anoiteceu. Estava dormindo, rapaz. Thomas sacudiu a cabeça para desanuviá-la, e as imagens que persistiam dispersaram-se. Sentiu o estômago revirar quando se dissolveu a última imagem trêmula de um guerreiro de vestes brancas e douradas junto ao corpo ensanguentado de uma princesa dos elfos. Junto com os outros, rastejou para fora da rocha saliente e partiram, uma vez mais, rumo ao rio. A floresta estava em silêncio, e até as aves noturnas pareciam cautelosas para não revelarem o paradeiro do grupo. Chegaram ao rio sem incidentes, a não ser quando tiveram de se deitar na terra para não serem vistos por uma patrulha Tsurani que passava. Seguiram o rio, com o batedor à frente. Após poucos minutos, ele regressou, informando. Viu um banco de areia que atravessa o rio. Dougan assentiu e os anões avançaram sorrateiramente e entraram na água em fila. Thomas aguardou com Dougan enquanto os outros atravessavam. Quando o último anão entrou no rio, ouviu-se um grito interrogativo mais acima, na margem. Os anões ficaram petrificados. Thomas avançou, surpreendendo um guarda Tsurani que tentava enxergar em meio à escuridão. O homem gritou ao cair, e não muito longe dali romperam brados. Thomas viu luzes de lanternas aproximando-se a grande velocidade, virou-se e correu. Deparou-se com Dougan aguardando na margem e gritou. Corram! Estão no nosso encalço. Vários anões ficaram parados sem saber o que fazer quando Thomas e Dougan entraram chapinhando no rio. A água estava gelada, e a corrente deslocava-se depressa por cima do banco de areia. Thomas lutou para se equilibrar, enquanto atravessava com dificuldade. A água só lhe chegava à cintura, mas quase alcançava o queixo dos anões. Jamais conseguiriam lutar no rio. Assim que os primeiros soldados Tsurani saltaram para a água, Thomas virou-se para atrasá-los enquanto os anões fugiam até a outra margem. Foi atacado por 2 Tsurani e os abateu. Muitos outros saltaram para o rio, e o garoto dispôs somente de um breve instante para verificar a situação dos anões. Estavam quase atingindo a margem oposta, à luz das lanternas do Tsurani. Conseguiu vislumbrar Dougan e a frustração impotente que levava estampada no rosto. Thomas voltou a investir contra os soldados Tsurani. 4 ou 5 tentavam cercá-lo, e o melhor que conseguia era mantê-los afastados. Sempre que tentava golpear algum, deixava um ponto exposto. O som de novas vozes fez com que percebesse que em questão de segundos seria dominado. Jurou que pagariam caro e atacou um homem, rachando-lhe o escudo e partindo-lhe o braço. O homem tombou com um grito. Thomas por pouco não aparou um golpe de retaliação no escudo quando ouviu um som sibilante te passar-lhe junto à orelha. Em seguida, um guarda Tsurani caiu aos berros, com uma flecha comprida espetada no peito. De imediato, o ar ficou repleto de flechas. Vários Tsurani caíram, e o restante fugiu. Todos os soldados que se encontravam no rio pereceram antes de alcançarem a margem. Ouviram uma voz gritar. Depressa, homem. Responderão da mesma forma. Como prova da veracidade da advertência, da outra direção veio uma flecha que passou perto do rosto de Thomas, que correu até a segurança da margem oposta. Uma flecha Tsurani atingiu no elmo, fazendo-o tropeçar. Quando se endireitou, outro atingiu na perna. Tombou para frente e sentiu o chão arenoso da margem do rio debaixo dele. Mãos estenderam-se para pegá-lo e arrastaram-no sem cerimônia. Desnorteado e com a cabeça rodando, ouviu uma voz dizer, eles envenenam as flechas. Temos de... O resto da frase se perdeu na escuridão. Omas abriu os olhos. Por um instante, não soube onde estava. Sentia-se atordoado e tinha a boca seca. Um rosto pairava por cima dele, e uma mão ergueu-lhe a cabeça para fazer chegar água aos seus lábios. Bebeu sofregamente, sentindo-se melhor logo em seguida. Virou ligeiramente a cabeça e viu 2 homens sentados perto dele. Momentaneamente, temeu ter sido capturado, mas logo viu que eles usavam túnicas de couro verde escuro. Você esteve muito doente, disse aquele que lhe tinha dado água. Foi então que Thomas percebeu que eram elfos. Dougan? Perguntou com a voz rouca. Os anões foram participar do conselho com a Nossa Senhora. Não podíamos arriscar deslocá-lo devido ao veneno.
Os seres do outro mundo têm um veneno que nos é desconhecido e mata rapidamente. Tratamos o melhor possível, mas são tantos os que perecem quanto os que sobrevivem. Sentiu que as forças voltavam aos poucos. Há quanto tempo? Há 3 dias. Você ficou à beira da morte desde que o retiramos do rio. Tivemos de carregá-lo tão longe quanto nos atrevemos. Thomas olhou ao redor e viu que o tinham despido e que se encontrava deitado debaixo de um abrigo feito de galhos de árvores, com cobertor cobrindo. Sentiu o cheiro de comida sendo feita e viu a panela de onde vinha um apetitoso aroma. O seu anfitrião reparou e gesticulou para que fosse trazida uma tigela. Thomas sentou-se e sentiu a cabeça girar por um momento. Foi-lhe dado um grande pedaço de pão que usou como colher. A comida estava deliciosa, e cada mordida parecia enchê-lo com uma força crescente. Enquanto comia, examinava os outros que estavam sentados perto dele. Os 2 elfos, calados, o contemplavam inexpressivamente. Somente seu interlocutor mostrava sinais de hospitalidade. Thomas olhou para ele e perguntou: "E o inimigo?" O elfo sorriu. "Os seres do outro mundo continuam com receio de atravessar o rio. Aqui, a nossa magia é poderosa e eles ficam perdidos e confusos. Nenhum ser do outro mundo chegou às nossas margens, regressou ao outro lado." Thomas acenou com a cabeça. Depois de acabar a refeição, sentiu-se surpreendentemente bem. Tentou se levantar, percebendo que estava um pouco trêmulo. Depois de dar alguns passos, conseguiu sentir as forças regressarem aos membros e sentiu que a perna já estava curada. Passou alguns minutos alongando-se e eliminando rigidez de 3 dias dormindo no chão, e depois se vestiu. "Você é o príncipe Kalin. Lembro-me de você na corte do duque." Kalin sorriu em resposta. "E eu de você, Thomas de Cride, embora tenha mudado muito nesse último ano. Estes são Galan e Algavins. Caso se sinta bem, podemos nos juntar aos seus amigos na corte da rainha." Thomas sorriu. "Vamos." Levantaram o acampamento e partiram. De início, a marcha foi lenta, concedendo a Thomas o período necessário para se recuperar. Mas, depois de pouco tempo, era evidente que o garoto estava extraordinariamente apto, à luz do recente encontro com a morte. Não demorou até que as 4 figuras corressem por entre as árvores. Thomas, apesar da armadura, conseguiu acompanhar o ritmo. Os seus anfitriões lançavam olhares curiosos uns aos outros. Correram grande parte da tarde antes de pararem. Thomas olhou ao redor e exclamou: "Que lugar maravilhoso!" A maioria das pessoas da sua raça discordaria. "Homem", disse Galan, "acha uma floresta assustadora, repleta de vultos estranhos e sons assustadores." Thomas deu uma gargalhada. "A maior parte dos homens não tem imaginação, ou tem em demasia. A floresta é calma e tranquila. É o lugar mais sereno que já conheci." Os elfos não responderam, mas o rosto de Kalin deixou entrever uma expressão de ligeira surpresa. "É melhor prosseguirmos, se quisermos chegar a Elvandar antes que anoiteça." Chegaram a uma vasta clareira quando a noite caía. Thomas parou e ficou petrificado diante da visão com que se deparara. Do outro lado da clareira, uma gigantesca cidade de árvores elevava-se do chão. Era um grupo de árvores colossais, que faziam os maiores carvalhos imagináveis parecerem pequenos. Estavam ligadas por graciosas pontes em arco feitas de galhos e lisas em cima, por onde se viam elfos atravessando de um tronco para outro. Thomas olhou para cima e viu que os troncos subiam até se perderem de vista em um mar de folhas e galhos. As folhas eram verde escuras, mas aqui e ali se viu uma árvore reluzente de folhagem dourada, prateada e até branca. Um brilho suave atravessava toda a área, fazendo Thomas pensar se alguma vez a escuridão seria completa naquele lugar. Kalin colocou a mão no ombro de Thomas e disse simplesmente: "Elvandar." Atravessaram a clareira a passos largos, e Thomas percebeu que a cidade de árvores dos elfos era ainda maior do que imaginara quando a viu. Estendia-se para todos os lados, e devia ter uma extensão superior a 1,5 quilômetros. Thomas sentiu-se arrebatado por aquele lugar mágico, em uma rara exaltação. Chegaram a uma escada, esculpida em um dos lados de uma árvore, que subia em caracol até os galhos. Começaram a subir os degraus, e Thomas voltou a sentir uma sensação de alegria, como se o furor enlouquecido que o dominava durante a batalha ganhasse um aspecto harmonioso de natureza mais dócil. Continuaram a subir e, ao passar os enormes galhos que serviam de ruas aos elfos, Thomas viu elfos e elfas por todo lado. Vários elfos vestiam roupas de combate de couro como seus guias, mas muitos outros trajavam compridos elegantes mantos ou túnicas de cores claras e vivas. As elfas eram todas belas, usavam cabelo comprido e solto, ao contrário das damas da corte do duque. Muitas tinham, entrelaçadas nas madeixas, joias que cintilavam ao passar. Eram altas e elegantes. Chegaram a um galho gigantesco e deixaram as escadas. Kalin começou a advertir Thomas para que não olhasse para baixo, pois sabia que os humanos tinham dificuldade nos caminhos altos, mas o garoto se aproximou da beirada, olhando para baixo sem dar sinais de desconforto nem de vertigem. "É um lugar maravilhoso", exclamou. Os 3 elfos trocaram olhares admirados, mas não proferiram qualquer palavra. Voltaram a avançar e, ao chegarem a um cruzamento de galhos, os 2 elfos viraram em outra direção, deixando Thomas e Kalin prosseguir sozinhos. Entraram cada vez mais nas profundezas da cidade, com Thomas tão seguro de si no caminho de galhos quanto o elfo, até chegarem a uma enorme abertura. Ali, um círculo de árvores formava um pátio central para a rainha dos elfos. Uma centena de galhos encontrava-se naquele ponto, fundindo-se em uma enorme plataforma. Um único humano, envergando a cor cinzenta de um patrulheiro natalês, estava ao lado da rainha, e a sua pele negra reluzia com o brilho noturno.
Era o homem mais alto que Thomas já vira, e o jovem de Creedy soube que aquele devia ser Leon, o alto, o patrulheiro que Grimsworth mencionara. Kalin conduziu Thomas até o centro da clareira, apresentando a rainha Aglarana. Ela demonstrou surpresa ao ver a figura do jovem vestido de branco e dourado, mas se recompôs depressa. Com sua voz profunda, deu as boas-vindas a Thomas, convidando-o a ficar pelo tempo que desejasse em Elvandar. A corte suspendeu a sessão e Dougal aproximou-se de Thomas. Bem, rapaz, estou feliz em vê-lo recuperado. Quando deixamos, a situação era incerta. Não gostei de fazê-lo, mas acho que compreende. Era urgente trazer a notícia da luta perto da montanha de pedra. Thomas balançou a cabeça. Eu entendo. Quais são as notícias? Dougal sacudiu a cabeça. Temo que sejam más. Fomos separados dos nossos irmãos. Acho que teremos de ficar com o povo elfo por uns tempos, e eu não aprecio nada às alturas. Thomas gargalhou ao ouvir o anão. Dougal sorriu, pois foi a primeira vez que ouvirá aquele som desde que o garoto vestira a armadura do dragão.